Fala galera, tá começando mais um episódio aqui no Pod Hype. Dessa vez a gente trouxe um cara que já tava prometendo vir, na verdade o primeiro a vir, que tava... Postamos um vídeo do cara no estádio, bonito, pô, chamando a atenção ali, o treinador de futebol, treinador do Portuguesa. Só que a gente sabe como é que funciona a vida de um jogador, de um treinador. Infelizmente não deu pra ele vir, mas já tá de volta aqui. E a gente recebe com o maior prazer meu irmão Douglas. Irmão, muito obrigado por por aceitar esse convite aí e entrar nessa com a gente. Primeiramente, é uma satisfação enorme, cara. É muito legal ver o seu crescimento, o crescimento de todos aqui. Realmente, né, já era pra mim ter vindo aqui, só que o trabalho, né, o Campeonato Carioca foi bem complicado, assim. A gente não tinha tempo nem pra respirar, mal pra treinar a gente tinha tempo. Aí acabou que foi indo, só que eu não poderia deixar de participar desse grande programa aqui que é de vocês e tenho certeza que daqui a pouco tá brilhando em rede nacional e vai ser um estouro. Ah, tamo junto demais. Como eu falei, é um prazer te receber aqui por conta da tua carreira. Você é um cara que mora na cidade há muito tempo e tá no hype da parada, tá estourado e estourou como jogador, estourou agora como treinador e é um amigo que a gente tem prazer de falar que a gente já é próximo há muito tempo, né? Filmei o casamento do Douglas. Aí depois, pô, foi até engraçado, na época do teu casamento, minha mãe falou assim, Caio, a gente vai filmar um casamento de jogador de futebol. Eu falei, por que isso, pô? Maneiro demais. E aí a gente foi conhecer o Douglas e jogamos junto. Isso aí. Treinamos juntos no Isso Petrópolis aí. Futset, Futset, lá com o Alan. Um abraço pro Alan aí. Verdade, Alan. Foi maneiro demais aquela época. Eu lembro que quando eu cheguei na peneira, eu fui na peneira e dei de cara com o Douglas. Eu, Douglas, vem cá que tu é meu, só faz o que eu mandar, velho. Foi legal mesmo, eu lembro disso aí. Foi legal e aí depois eu soube que você era... É que no casamento, né? Era molequinho, né? No casamento eu nem comia a comida que a gente pagou no buffet. Não lembra de nada. Mas depois aí eu vi, a sua mãe também comentou com a minha esposa Cristiane. E é uma coisa que eu levo desde a época que eu jogava, né? E eu tento levar até hoje. Acho que o que a gente puder agregar, o que a gente puder ajudar, a gente só é lembrado por isso, cara. Verdade. Resultados, títulos. Mas eu brinco ainda com as pessoas, somente com quem jogou comigo. Falo assim, até com os atletas, né? Que hoje a gente trabalha com bastante atleta e pergunta fala pra mim, de todos os atletas que vocês jogaram, todo mundo, quantas pessoas frequentam sua casa? Os caras... É uma pergunta pergunta meia... bastante, cara. Verdade. O cara... Simples fato de você parar pra pensar, aí você já vê que é pouco. É muito pouco. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. É simples. O cara já... Bom, então... você vai ser lembrado num clube, vai ser lembrado no outro, mas quando você consegue ajudar a pessoa fora dali, até ajudando dentro do campo, mas você consegue entender mais o lado humano, né? Que a realidade é hoje, né? A gente tem que entender mais o lado humano. Você vê a doença hoje, a depressão, a ansiedade hoje é uma das maiores doenças aí, né? Hoje, então... Pegando todo mundo. É tudo, cara. Então, o ser humano hoje é o mais importante. Então, é o que eu levo pra minha vida. Se você puder ajudar, ajude. É o que eu prego para minhas filhas. Maneiro. Isso aí, cara. Maneiro. Pai de duas, né? Pai de duas princesinhas. Manda um beijo pra elas aí de começo. Pra Cris, um beijão pra Cris. Helena e Lulu, papai te ama, viu? Te amo, meu amor. Aí você me O cara fica até emocionado. Minhas filhas é difícil. É tudo, né? Pô, bom demais. Isso eu acho que não tem. Eu ainda não tenho, mas um dia, se Deus quiser, eu acho que é a melhor coisa do mundo, né? Vai ter sim, cara. Ganhar tudo é bom, mas ter filho é bom demais. Irmão, não tem coisa melhor que família. Família pra mim é tudo. E a gente vai conversar ainda, né? E no momento ápice assim da minha carreira, né? Pouco, né? Ainda sou muito novo ainda. Eles estavam presentes, então isso pra mim Maneiro faz demais. toda a diferença. Cara, antes da gente conhecer a tua história, antes
Bom, antes de da conhecer, mas você prancheta. já quer falar das minhas filhas, você já me Já te arrebentou. arrebenta, né? Peguei no ponto fraco. Mas antes da gente conhecer a tua história nos gramados com a chuteira, como é que tá sendo? Vamos direto ao ponto. Como é que tá sendo essa troca, cara, de largar as chuteiras, decidir largar aquele sonho pra começar um sonho diferente? É assim, foi. Eu já vinha pensando nisso, né? Acho que até por causa do meu jeito de ser dentro de campo, né? Eu já tinha um pensamento diferente, uma leitura diferente dos meus companheiros. E é engraçado que em 2010, final de 2018 eu recebi uma proposta para ir para Austrália. Um treinador que hoje é até auxiliar do Ramon na Sub-20 e é auxiliar do Mano Menezes no Fluminense, Ah, Thiago Colosso. maneiro. Meu Pra ir pra jogar. Isso, eu ia jogar no time dele e treinar o Sub-9. Sub-9 e Sub-10, lembra até hoje. Aí a gente assinou o contrato, assinei o contrato, o nome do clube, se não me engano, era Thunder. Era isso mesmo, Thunder FC. Assinei o contrato, transferência, tudo, fiz tudo. Atrás de visto. Nossa, uma complicação danada para ir pra Austrália. A gente fez uma correria, fiz cada exame que eu nem imaginava que teria que fazer. Aí acabou que o meu visto foi negado, o meu e de um outro jogador, outro atleta. Aí eu falei, pô, então não era pra ser, né? Uhum. Aí eu vim pro Serrano, 2019. Alex Arruda abriu a porta pra mim, Dudu Monsanto, os caras abriram a porta pra mim, sou Legal. muito grato a eles. E terminei, machuco, não jogo o primeiro turno do Carioca, naquela ocasião era B1. Uhum. E na metade do campeonato, o treinador João Carlos Anjos, cara, sou muito grato a ele, me ajudou muito. Ele já tinha sido meu treinador no América e no Americano, me chamou pra ser auxiliar dele. No Serrano. Então, eu estava no Serrano, mas ele me chama pra ser auxiliar dele no final do ano, mas ele não sabia ainda qual clube Aham. pegaria. Entendi. Falei, cara, tô dentro, é isso que eu quero, gostava do perfil dele, né? E eu falei, não, vou sim. Aí ele ainda comentou que ele não acreditava que eu ia, não, porque meus filhos tinham 6 meses de idade e acabou que ele recebe uma proposta aí pro interior do Maranhão, cara, interior do Longe. Maranhão, pra ir pro Maranhão, pra essa cidade chamada Pinheiro. Você chegava em São Luís, capital, tinha que pegar uma balsa, 2 horas de balsa e mais uma hora e meia de ônibus. Cara, mas eu fui amarradão. Nunca foi fácil na minha vida. Uhum. Na vida de ninguém, né? E eu falei, não, eu vou sim, minha filha com 6 meses. Falei, loucura, mas eu vou. Cristiane também é uma guerreira, né? Minha esposa é fora do normal. E aí eu fui, foi minha primeira experiência como auxiliar técnico no Pinheiro Atlético Clube, Campeonato Maranhense, e acabou que eu fiquei lá por temporada 2020, 21, 22. Cara, ficou bastante tempo Nós lá. ficamos 3 temporadas lá jogando Maranhense, Campeonato Maranhense, aí a gente veio pra... Eu lembro que quando acabou o Campeonato Maranhense, a gente veio pra cá, jogamos o Gonçalense na época, que era a B1, Uhum. quase tivemos acesso, aí foi um que eles fizeram a transferência na FERJ, que agora é o Campeonato Carioca Normal, e tem a A2. Então foi nisso que a gente conseguiu se manter para A2, aí depois virou a terceira divisão, que agora é Campeonato Carioca, A2 e B1. Aí eu lembro que a gente voltou pro Maranhão, ficamos mais 3 anos. Aí no último campeonato, cara, em 2022, onde a gente não tinha feito uma campanha tão boa como fez no ano de 2021, nas semifinais que a gente chegou no Maranhense, foi onde pintou uma proposta pro João Carlos de a gente ir pro Bahia de Feira jogar o Campeonato Brasileiro. Caraca, que maneiro, cara. Como é que foi essa sensação, cara? Como que... E assim, a gente sabe que essas propostas, cara, deve dar um calor por dentro ali. Fala, caraca, cheguei aonde eu tô planejando, né? Ainda mais no começo de carreira, assim, né? Foi assim, como eu falei, né? O João Carlos abriu uma porta pra mim que é muito difícil de abrir pra quem tá parando e entrar numa comissão, sabe? Uhum. Um baita treinador, me ensinou muito. E eu também contribuí nesses 3 anos, né? Senão também ele não teria me deixado Aham, com ele certeza. e percorrer esse caminho todo, né? E quando a gente termina o Campeonato Maranhense, é engraçado que né? Ele recebe a proposta no final do jogo, onde a gente é desclassificado, que a gente já tava assim, pô, os 2 primeiros anos a gente fez uma baita de uma campanha e não conseguimos bater num brasileiro, né? Que era não importava se era brasileiro da Série D ou Série C, né? É o objetivo ali Mas era um principal ali. objetivo pra estar caminhando, né? E a gente é desclassificado numa cidade longe, cara, muito longe que a gente foi jogar. Nossa, é doideira.
E aí ele falou, ó, tem uma proposta do Bahia de Feira pra gente disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Esse ano era de 22. Eu falei, cara, perfeito. Eu só quero um negócio, falei pra ele. Eu quero 4 dias em casa. Nem te falei de salário, não falei nada. Eu falei, eu quero 4 dias em casa. Não, beleza. Aí eles... Eu lembro que na ocasião ele viajou, nosso preparador físico, nosso treinador de goleiro, e eu vim pra Petrópolis. Porra, doido pra chegar em casa, vim pra casa, doido, doido, doido. Aí que loucura. Fui pra... Cheguei em... rapidinho a história. Cheguei em Salvador. Não, vamos conversar, pô. É isso aí que é bom. Aí o meu voo era São Luís, Salvador. Olha que louco, São Luís, Salvador, de Salvador pra Rio de Janeiro. Então, eu falei, cara, tô aqui do lado, né? Porque Salvador é 1 hora de Feira de Santana, onde era o Aham. Bahia de Feira. Só sei que eu me enterro, cara, assistindo o jogo, perco o avião. Já tava lá em Salvador. Tava em Salvador, perco o avião pra Petrópolis. Falei, senhor, eu falei pra Cristiano, perdi meu voo. Aí, que isso, é doido? Eu falei, perdi, cara, tô com a minha cabeça. Mas só sei que a gente foi lá, aí a passagem era do clube, tinha pagado. Aí eu tive que bancar a passagem, né? A gente bancou a passagem, eu vim pra casa, vi minhas filhas assim, pequenininhas ainda, pô. Era 22, nasceram em 19, não tinha nem 3 anos. É. E aí eu volto pra Bahia de Feira, assim, uma estrutura fora do normal, cara. É um clube SAF, um time de empresário tem uma faculdade, pessoas corretas, Ah, sabe? Pessoas legal. corretas lá, o Thiago, o presidente, a vice-presidente Maiara, o presidente Judilto, são pessoas fora do normal. E a gente chega lá, né? E fomos bem recebidos. Conseguimos trazer uma espinha dorsal que estava com a gente no Maranhão, no Pinheiro, e eles já tinham segurado uma espinha dorsal do Bahia de Feira no Campeonato Baiano. Mas fizemos uma baita de uma campanha. Classificamos para a segunda fase. Classificamos para as oitavas. Classificamos para as quartas. O difícil que nas quartas, que faltava um jogo pro acesso, a gente pega o São Bernardo de São Paulo, que era o time que Tinha trajetória boa ali. mais estruturado, tinha sido campeão da Copa Paulista, era um time que era cogitado, a gente era a zebra. A gente fez uma campanha boa, acabamos que não conseguimos passar pelo São Bernardo. Aí renovamos, cara, renovamos o contrato pro Campeonato Baiano e pro Brasileiro. Aí eu já via, pô, acho que as coisas estão evoluindo, né? Nós vimos lá do Maranhão, todo respeito, mas era só um campeonato estadual, né? Um clube Aham. que nos ajudou bastante, sou muito grato a eles, presidente Filemão. Mas aí você vê que fala, pô, o caminho tá. Tá no caminho, né? Tá na direção ali. Você fala assim, tá andando, né? Eu não tinha um campeonato nacional. Agora eu vou pro meu segundo ano de campeonato nacional e agora um campeonato baiano de primeira divisão, por mais que como auxiliar, né? Aí eu falei, pô, as coisas tá. Tá. E aí, depois desse time, Aí, cara, a gente faz o campeonato baiano, vamos pro campeonato brasileiro de novo, de 23, e aí a gente chega no jogo do acesso. Fomos contra o Atlético. Fizemos o segundo jogo lá no Mineirão. Eles não poderiam fazer jogo maneiro, hein? em São João del Rei. Torcida. Aí, como o Atlético não tinha torcida, assim, se eles jogam em casa, em São João del Rei, o estádio é pequenininho, fica então bem... Cheio, aham. Mas como era no Mineirão, o Mineirão é enorme, né, cara? Aquele palco maravilhoso, aí a gente vai pro jogo do acesso lá. Aí a gente perde o jogo do acesso, cara. Nossa. Lembra quanto foi? A gente perde o primeiro jogo 2-0 e depois Já vai com a responsa. já vai complicado o jogo, né? Difícil. Não vou nem entrar sobre arbitragem, que não é a nossa conversa. Porque senão vai ficar igual o. É sempre depois do jogo. E aquele coitado do zagueiro do Santos. Nossa, ele ficou doido lá. Que jogou até no Ficou- Corinthians, ficou esqueci o bolado. nome dele. Esqueci o nome dele também agora. Bem pra caramba. E a gente ganha de 1-0 deles lá no Mineirão. Tivemos oportunidade, não fomos competentes em finalizar, Uhum. né? Mas tivemos oportunidade de fazer uns 4. Mas não. Aí a gente perde o acesso. Aí a gente acaba o ano de 24. Acaba o ano de 23, desculpa. Aí eu volto pra casa, né? Aí a gente encerra o nosso contrato no Bahia de Feira. Aí 24, cara, o nosso treinador, ele acerta uma proposta pro Nacional de Manaus, cara.
E eu não queria ficar longe de casa, tava muito tempo longe de casa, longe das minhas filhas. E acho que eu também fiquei meio frustrado, porque eu falei, pô, cara, a gente tá 2 anos batendo no acesso, batendo no E não acesso. consegue E, acesso. cara, tem que. Assim, e fazendo bons trabalhos. Eu falei, pô, tem que pintar algo mais, né? A gente quer tudo na nossa hora. A verdade é essa, né? Aham. Quero na minha hora, pô. Mas a gente sabe que tudo acontece da vontade de Deus. Aí eu não fui. Ele acertou tudo, só que aí é que eu falo, né? Você tem que mentalizar, tem que pedir a Deus. Porque assim, cara, o homem é lá de cima, né, cara? Quanto mais você pede. Mais intimidade, Pode né? não ser na sua hora. Mas peça, cara. Peça. O homem lá de cima, Certíssimo. se ele achar que você é merecedor, ele vai colocar ali no momento certo. Acaba que a portuguesa, né, do Rio de Janeiro, ela faz uma proposta para esse treinador, pro João Carlos, para pegar o Carioca de 24. Aí, cara, eu falei, aí ele me liga, pô, Douglas, não quis vir pro Nacional de Manaus na época, né? Mas, pô, a portuguesa me ligou querendo saber se você quer ir. Falei, Agora. foi desse jeito. Eu falei, porra, agora, cara, não penso nem 2 vezes. Falei, pô, que coisa linda, Campeonato Carioca. Depois eu parei pra pensar, falei, caraca, 2020 fui lá pro interior do Maranhão, né? A gente trabalhou bastante, 20, 21, 22 trabalhando. Não vamos nem falar sobre salário, que é salário, ó, que até. Tá. Mas eu falei, cara, pô, vambora, vamos pro Carioca. Aí foi um up, né, assim, pela minha carreira. Cara, e é o que a gente tava até conversando antes, né? Aconteceu muito rápido, né, Douglas? Querendo ou não, não é rápido pra quem vive, né? Mas se você for analisar a história e o tempo, pô, já pegar um carioca ali, Assim, bom demais. E, cara, aí você chegou na Portuguesa do Rio. aí eu Como é que foi cheguei, essa sensação de jogar perto de casa? Querendo ou não, é perto, né? Estamos perto, então a família pode ir. Isso já acho que dá um gás pro cara a mais. os caras me chamaram de maluco, os caras falaram, Douglas, você vai ficar aí na ilha aqui e tal? Eu falei, não, que ilha? Vou pra Petrópolis. Que isso, Douglas, todo dia? Vou pra Petrópolis. Porque aí, né, assim, né, temos uma condição, não sou, e a gente tem um carro só e a minha esposa precisa daqui pra trabalhar, Aham. levar minhas filhas, e às vezes eu descia de carro, não. Eu pegava o ônibus aqui, eu tinha que, é assim, nesse meio termo eu tive que fazer a licença, né? Mas daí eu vou chegar na história da licença Aham. ainda, da CBF. Aí por exemplo, nosso treino de manhã, 9 horas. E, pô, a comissão técnica tem que estar antes, né, cara? Você Dá um exemplo tem que dar também. exemplo, tem que mostrar que. E a realidade é que não é não só a comissão, todo mundo tem que chegar antes. Não é mais aquilo lá de chegar, colocar a chuteira e ir pro campo. Não, tem um Aham. pré-treino, você tem que passar pela fisiologia, tem que ver se tá bem, se dormiu bem, como é que tá, porque jogador atleta é complicado, porque às vezes não tá sentindo nada, mas treinou, dormiu, acordou, tá com a dor. É É batata. batata. Então você tem que Sempre chegar, tem isso. você tem que chegar 1 hora e meia antes no mínimo, ir lá passar na fisiologia, na fisioterapia, depois ir pra academia fazer um pré-treino bom. Então eu falei, pô, jogador, 9 horas o jogo, treino. 8 horas o jogador tá lá. Eu falei, cara, tem que estar cedo, tem como. Aí eu saía daqui de Petrópolis, pegava um ônibus 5h15 da manhã, porque também é um trânsito, né, filho? Você desce ali. É perto, mas É perto, é mas é perto, mas longe. fica longe. É. Nossa. Aí chegava na ilha, a realidade é que eu chegava no Fundão, cara. É que ali fica na cidade universitária. Aham. Chegava no Fundão ali, onde tem circular, descia com o ônibus da Única. Propaganda pra você. Descia do ônibus no Fundão, pegava um circular, ia pra ilha. Chegava na ilha 6h50, sempre cedo. Aí eu saía Aí, por exemplo, treino é 2 períodos. Eu saía de lá 6h30. Chegava aqui 9 horas da noite. Quase na hora de Meu dormir, vou irmão, voltar de novo. chegava que era que 8h30, ia pra casa, beijo na patroa, beijo nas crianças, tô indo pra academia. Pum, vou pra academia. Porque Não, também não o abro cara mão. tem que estar em dia, né? Não abro mão. Treinador, pô, tem que dar o exemplo fora de campo também, né? Eu Pois acho que é, é obrigatório, né? Obrigatório. Já é obrigatório dentro de casa, né? Minhas filhas, exatamente. suas filhas têm que olhar, eu tenho 2 meninas, né? Elas já tem que ter o exemplo em várias coisas, mas, pô, hoje
Sedentarismo não dá, Não dá, obesidade não verdade. dá, porque daí já junta muita coisa, já junta bullying, já junta. É a realidade que junta vários fatores, né, cara? Então, você tá querendo estética, também é estética, né? A gente tá todo dia aí na telinha. É, Mas, pô, minha é filha tem, importante também. minha filha tem que saber que a gente também tem que cuidar da saúde. Aí eu ia treinar, voltava em casa, e essa assim, quando tinha 2 períodos, filho, era doideira, bate, sobe, mas, pô, cara, amarradão, eu fiquei 20, 21, 22, 23 longe das minhas filhas, eu nem ligava, batia e subia mesmo. Aí a Valia a gente, pena o valia a esforço, pena, valia a pena. vale. Aí a gente fez o Carioca, fomos bem, 24. Aí acabou o Carioca, saímos, fomos pra Juazeirense, lá pra Bahia de volta. Aí eu fui pro Brasileiro, Série D. Eu fui lá pra Bahia, pro Brasileiro. Longe de Cara, novo. longe. Aí conheci pessoas fantásticas, cara. Pessoas fantásticas. O nosso gerente Rodrigo, nosso presidente deputado Roberto Carlos, fora as pessoas do staff, os roupeiros. Cara, o futebol é muito bom. É muita gente, né, cara? A gente tá acostumado a ver os 11, vamos botar os 20 que joga ali, dos dois lados, mas, pô, pra aqueles 20 chegarem ali, tem quanta pessoa que não aparece e faz a diferença, né, cara? Um roupeiro de um time hoje, meu irmão. Eu acho que você que vive mais isso, eu vivi muito pouco, mas você que vive hoje intenso isso, sabe que o cara faz a diferença. Às vezes é um bom dia alegre, já alegra o jogador, já faz um diferente pro cara entrar ali. Irmão, os artistas, cara, os artistas são os atletas, né, cara? Eles que fazem o O resultado. show, né? Os shows são deles, eles que fazem o resultado final. A verdade são essas. Só que essas pessoas, cara, são essencial no dia a dia. Essencial. É o roupeiro, massagista, tia da cozinha, o motorista, as pessoas que trabalham na fisioterapia. Cara, essas pessoas são essencial. O porteiro, essas pessoas são as que mais merecem, Verdade. digamos assim, são as que mais merecem, né? Porque você tá ali, você tá na telinha, você tá, né? Todo nós temos o nosso ego, né? Uhum. Tem uns que deixam subir, tem outros que sabem controlar. Só que essas pessoas não, cara. Essas pessoas não estão na telinha, essas pessoas não estão sendo mostradas, mas essas pessoas estão trabalhando pra caramba, estão limpando o campo, estão limpando o banheiro, estão É, trabalhoso pra fazendo seu caramba. café. Os caras são, Trabalhoso demais. são os verdadeiros, os que merecem mesmo, os que merecem. Não tô falando que é a comissão, os atletas, não. Mas essas pessoas merecem muito. Maneiro demais. Aí você foi pro Bahia de novo. Fui pra Juazeirense, chegamos lá, o clube não tava num bom momento, né? Porque assim, também ninguém vai contratar o treinador na Se metade tiver do bom, né? campeonato. Bom, né, cara? Não tem como. Aí, pô, Mexer em time que tá ganhando não não dá, tem né? como. Aí é loucura. Aí chegamos lá, fizemos um bom trabalho, graças a Deus, cara. Fizemos um bom trabalho, tinha um ponto a equipe, né? Jogadores bons jogadores. Só que às vezes não anda, né? É normal, é complicado. Se você Não encaixa, né, cara? participou, você sabe como é que é. Não tem hora que não anda, cara. Não tem como. Pô, pega o Flamengo aí, encaixou 2019, depois não encaixou mais, agora tá encaixando de É, novo. verdade. Foram campeões dos outros campeonatos mesmo, mas não deu Mas aquela não liga deu, igual deu. não deu. Agora tá dando ali, o Felipe é um fenômeno e os jogadores também compraram e são Faz a profissionais, diferença são também. profissionais, são diferentes. E aí a gente vai pra lá, pô, chega com 1 ponto, terminamos a Série D com 21 pontos, conquistamos 20 pontos no segundo turno, a realidade é que a gente chega no penúltimo jogo do primeiro turno, conquistamos 20 pontos, não classificamos por saldo de gols, Bateu na porta. aí só que a gente renova, né? A gente renova o contrato pro Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, pré-Copa Nordeste e Série D, que é o ano de 25, que é esse ano que Uhum. nós estamos. Só que aí, rapaz, a gente começa o planejamento, trabalhando tudo, conversando atrás de jogador, né? Eu fazendo o meu trabalho de auxiliar. Só que faltando uns 5 dias por aí, cara, eu recebi uma proposta da Portuguesa do Rio de novo, novamente. O presidente Marcelo me chama pra ser auxiliar da casa, cara. Aí eu falei, cara, Cara, voltar de novo pra perto de casa com uma Pô. proposta dessa. perto de casa. Auxiliar da casa, que daí, por mais que eu não seja o auxiliado que o treinador vai chegar, pô, auxiliar da casa, o presidente chamar é porque ele acredita em você. E tem sua moral ali, por mais que tenha outro auxiliar que vem junto com o treinador, tem sua moral ali, né? Tem sua palavra ali. Assim, sobre o treinador que viria, né? Talvez você não tenha uma palavra forte, né?
Mas você tem uma responsabilidade grande que o presidente te dá esse cargo, né? Você é um homem de confiança da diretoria, do clube, né? Falei, cara, vou aceitar. Liguei pro treinador com quem eu trabalhava, expliquei tudo. E aceitei, vim. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Maneiro. Melhor coisa. Decisões, assim, eu aprendi um negócio. Pra você chegar no nível, em qualquer área, na sua área aqui, na área, não importa, qualquer área de trabalho, para você chegar no nível bom, você vai ter que ter decisões difíceis, conversas difíceis, você vai ter que ter. Se você se omitir, você não vai chegar, cara. A verdade é essa, não chega, cara. Não chega. Claro, com humildade, respeitando as pessoas, só que você vai ter que ter. Vai ter hora que tu vai ter que falar, meu irmão, ou é isso, ou é isso. Não tem como. E vai ter que escolher um, né? Não tem jeito. É uma sorte também, né, cara? É uma escolha, tu envolve um pouco de sorte também de encaixar. São escolhas, né? São Aham. escolhas na vida. Assim, você planta. Você também não adianta, né? Você vai plantar o mal, meu irmão. Uma hora o mal vai indo. O mundo é rápido demais. Às vezes demora, às vezes roda muito futebol. Mas na hora que chega. O mundo do futebol, então, meu filho. Rapaz do céu, eu nunca vi você. Eu acho que é muita gente tentando puxar o tapete do outro, cara. Eu sempre tive um pouco de impressão disso no futebol, cara. Sempre tem um, tipo, se tudo é mole, sabe? É a vida, né? É, Infelizmente é a vida. infelizmente, é verdade. Infelizmente, é que eu falo e costumo comento com os meus companheiros de profissão. Há espaço para todo mundo, irmão. Ah, Douglas, pô, mas tem um monte de gente empregada, gente que não tá em time grande. Eu não estou em time grande ainda. Vou chegar. Toda humildade eu Essa vou é a chegar. mentalidade. Há espaço para todos. A oportunidade irá aparecer, cara. Aí vai de você usar da melhor forma. Exatamente. Use da melhor forma. Há oportunidades também irão aparecer para as pessoas que plantam mal. A oportunidade aparece para todo mundo, cara. Só que aí você coloca sua cabeça no travesseiro. Tranquilo ou não, né? Aí é de você. Tem uns que colocam e fazem o que. Mas aí é cada um. Aprendi muito com a minha esposa, cara, que minha esposa é muito boa. O coração é absurdo. Só que eu bati muito na tecla com ela. Falei, para, tem que ser assim, não tem que ser assim, não tem que ser assim. Aí com o tempo, né, eu já tô com ela desde 2011, quando eu vim pro Serrano ainda, quando eu era atleta. Aí você vai aprendendo, né, vai amadurecendo e fala, realmente ela tá certa. Você tem que dar o que você tem no coração. Você dá o que tem. Se você quer dar coisas boas, então você tem que ser forte para aguentar a ingratidão. A vida é essa, cara. É pesado, mas é verdade, cara. Eu não posso querer dar o que eu tenho e querer receber o que eu tô dando, não. Então não adianta, cara. Então não dá. Não dá. Se você dá o seu melhor, dá o que você tem de bom. Eu não tô falando que eu sou santo, não, que eu sou... Não, cara, eu sou chato. Sou chato, cara. Eu cobro, sou... É da época que eu também jogava, eu sempre fui chato dentro de campo. Zagueirão, né? mas Zagueirão assim, tem essa... Se eu puder te ajudar no máximo, não tenho essa meia, cara. Quer minha meia, quer meu tênis, Cara, eu vou te ajudar, só que eu vou te cobrar. Vou te cobrar, porque é só assim que a gente cresce. Não tem como. Cobrança, cobrança. Tem que ter cobrança, a verdade é. Mas o que eu te falei, é o que eu levo pra minha vida. Eu dou o meu melhor, eu dou o que eu tenho. O que a pessoa vai fazer, infelizmente, o problema é dela. Só que eu não posso me sentir mal se a pessoa for ingrato, se a pessoa não importa o que a pessoa dê. Eu tenho que dar o meu. Claro, eu não sou também, né, acho que só o homem lá de cima, a gente tenta ser a semelhança dele, mas dar outra face é difícil. Nossa, eu não difícil sei. demais. Eu sou verdadeiro, eu não sei fazer isso. Só que também não levo rancor não, cara. Porque é pior pra mim. Fica Cara, o cara não tá nem ligando pra você, você tá levando, tô puto. Rapaz, segue a vida. É verdade. Pior Entendeu? que é. Segue a vida. E deve ser difícil nesse meio também, porque a gente sabe como os jogadores são, né, cara? Não sei quem falou isso. Esses dias eu assisti um vídeo do cara falando isso. Que os jogadores não gostam de ser cobrados, né, cara? A gente tá numa fase que ninguém, na verdade, na vida gosta de ser cobrado. Hoje em dia ninguém gosta. Mas jogador, então, se o cara tiver uma marrinha, fala, pô, tem aquela famosa frase, né? Jogou onde, pô? Pra ficar me cobrando.
Na pelada tem. Na pelada tem. Dirá os caras que Que aparece na TV. aparece Pô. na TV direto. É assim, é como eu te falei, ego. Todos nós aqui na sala temos. Todos nós. Só que aí você controla ou não, né? É de você. Cobrança, irmão. Vai ter Cobrança em tem todo lugar. dentro de casa. Cobro minhas filhas, igual um doido. Cobro. Aceito cobrança que eu tenho. Ué, não sou o dono da verdade? Verdade. A gente não gosta. Ninguém gosta. Mas aí é o seu ego. Pô, será que não é, realmente não é coisa. Pô, tem que melhorar nisso? Pô, será que não vai me ajudar? Só que aí, no meio nosso, né? Principalmente no meio que a gente tá conversando sobre futebol, você tem que cobrar. Só tem que. Por exemplo, eu tinha 30 cabeças. Eu não posso te cobrar o jeito que eu cobro você, do jeito que eu vou cobrar o ciclano. Não posso. É meio que individual, né, cara? Cara, cada um tem a sua personalidade. É, É igual eu falei assim, eu tenho 2 filhas, eu não posso cobrar uma filha de um jeito que do outro. Não posso. Cada um tem a sua. verdade. Não dá. Cada um sabe o ponto também ali que incomoda, né, cara? Então, e pô, isso deve ser difícil também pra vocês. Vocês têm que estudar bem o time também pra conhecer todos e cobrar, né? Tem até uma pergunta que eu tinha botado aqui, fala assim, qual é a relação tua com os jogadores? Mas eu já sei a resposta, tu já respondeu essa, que é, tu é daqueles que dá esporro ou é mais suave nos treinos, no jogo? Como é que é? Tipo, como é que tu tá carregando isso, cara? Assim, como eu te falei, eu cobro. Eu sou chato. Mas eu também sei a hora De bater palma. de bater pau. Eu tô em formação, tô em processo, né? A gente vem melhorando, tem que melhorar, tem que buscar conhecimento. Hoje eu tenho a licença Pro da CBF e quero muito fazer psicologia do esporte, Maneiro. sabe? Quero muito. Já falei, comentei com algumas pessoas, porque a gente vive com pessoas, né, cara? A É. gestão hoje é até clichê e todo mundo fala, mas a gestão hoje é o carro-chefe. Né? Tática, você tem que estudar, tem que ter estratégia, uma coisa que eu levo muito comigo é estratégia, mas você tem que saber gerir. Você vai errar, isso é normal, não tô falando que você não vai errar, né? Mas tem que tentar gerir da melhor forma, tem que tentar ser justo. Justo, assim, eu sou justo. Posso errar na minha estratégia, mas eu nunca vou deixar de ser injusto, de fazer sacanagem. Eu tive muito treinador, tive muito auxiliar técnico que não ligava, né? Pra não falar uma outra palavra, não ligava muito pra você, tipo assim, vai jogar, não vai jogar, pronto. Eu não te dei. É assim, é um clichê. Eles falam, eu não te dei satisfação quando você era Quem manda titular. sou eu, pô. Eu não te dei satisfação. Quando você era titular, você não me perguntou porque você tava jogando. Agora você tem que me perguntar porque você não tá, porque você é reserva. Eu não gosto disso. Eu sei que a gente não pode prometer nada, eu sei que a gente tem que ter até certo limite, só que você é um ser humano, o atleta é um ser humano. Aham. É, até pra você também ganhar o cara ali, né? Pra o cara querer jogar, né? Querer É. fazer, você tem que tratar ele bem. Acho que é E, cara, assim, tratar bem, cara, tem que tratar bem todo mundo, todo né? mundo, aham. Respeito, primeiro de tudo, é uma coisa que eu não abro mão, respeito. Você tem que tratar bem todo mundo. Você tem que, assim, né? Você tem que ter um treino. O jogador hoje é diferente da minha época. Os caras são inteligentes hoje. Inteligente, eu digo assim, tá tudo aí, ó. Muito, tudo. muito fácil Tá acesso, né, tudo cara? acesso. Acesso tá aí. Você dá um treino ruim, os caras já sabem. Então, até nisso você tem que se aprimorar. Claro que aí vem a experiência que eu tive como atleta, com os É porque treinadores que eu todo mundo trabalhei. pesquisa tudo, Pô, né, tem cara? tudo, cara. Então o cara sabe de Tudo. treino, o cara sabe de tudo, Sabe. vive aquilo Se também. você faz, não é porque vai dar isso. Então, é uma junção. Pô, você tem que sim estudar para poder colocar um trabalho decente, um treino decente para sim, pro jogador ter um entendimento. Você tem que tratar bem ele, respeito. A cobrança, não abro mão. Não tá legal? Não tá fazendo? Vai Irmão, cobrar. vou cobrar. Não tá indo? Vai entrar o outro que tá lá se dedicando, cara. Vai entrar, não tem essa É uma comigo. disputa, né? Vai entrar, porque então eu não sou justo. É isso que eu falo, não sou justo, cara. Não tem como. Assim, a gente pegou o Flamengo, o meu primeiro volante não jogou nenhum jogo. Não tinha jogado nenhum jogo. Meu volante foi titular. Aham. Quando a gente é auxiliar da casa, cara, então, por exemplo, nós vamos jogar no sábado, na sábado de manhã, quem tava dando treino era eu. Pra quem não foi pro jogo. Então você consegue ver as pessoas ali que não estão indo pro jogo. É o pior treino que você dá.
É o pior, eu costumo falar que é o pior, é o treino mais difícil pra dar pra jogador. É quem não vai pro jogo. Então imagine, cara, o cara vai jogar amanhã contra o Flamengo. O cara tá lá, concentrado no hotel. Pô, Ah, vou pegar o Flamengo, vou com jogar aquela emoção lá em televisão. cima, né? Até- Acho que é o sonho de todo mundo, Bastante né, todo cara? mundo, Todo sonho cara. de todo mundo, ter Aí essa você vai, por oportunidade. exemplo, eu sou auxiliar da casa, eu vou dar treino pros caras que Os não caras vai. tão mordidos. Os caras tão Os caras tão pé da putos. vida. É isso aí, tão puto. Os caras chegam aqui jeito, treina de manhã, porque o jogo é à tarde, o jogo é à noite. Os caras já chegam. Então, pra você acordar de manhã pra ir treinar. Assim, né? Tá falando grosso modo, porque assim, são trabalhadores, tem que estar ali. É Aham. o trabalho dos caras. E Mas sente que vai mordido, né, você cara? sabe. Sente Então que vai- você não pode chegar e querer dar um treino doido. Eu não posso te chamar a atenção igual um doido. Aí que tá. Aí vem o cheiro da grama, cara. Assim, tem bastante. A verdade que a gente, né, mudando rapidinho o assunto, nós, ex-jogadores, perdemos espaço para muitas pessoas que não jogaram, mas que se capacitaram estudando. Nós perdemos esse time, né? Aham. Culpados somos nós que Que não fomos pesquisaram. atrás. Eu acho que é o que a gente falou. Hoje em dia vai ser diferente no futuro. Tem que ser. Porque a galera hoje, os jogadores já estão estudando a Tem parada. que isso não perde espaço, a gente perdeu muito espaço, cara. Eles já pensam mais no futuro, né? Pois é, perdemos Tipo, muito vou espaço. ser treinador daqui a 20 Então tem anos. que procurar, tem que estudar, tem que fazer as licenças, que são caras, mas tem que fazer a licença. Tem que fazer, pra se capacitar em tudo. Aí você vai lá dar o treino. Pô, eu não posso chamar a sua atenção igual um doido. Cara, você já vem com a cabeça desse tamanho. Já tá bolado. Talvez você não dormiu, talvez você brigou em casa. Aí você não foi pro jogo. Então você já sai do treino da quinta, puto. Aí chega em casa. Ou a esposa ou a criança falou uma coisa normal, só que você já carregou. Já encheu mais ainda. Já Aí tá... você vomita na coitada da esposa, do filho, do porteiro, não importa de quem for. Do cobrador de ônibus, quem não tiver condições de carro. Aí ele volta pro treino do sábado de manhã, sabendo que os caras estão concentrados em jogar contra o Flamengo. Que jeito, com a cabeça desse tamanho. Aí você tem que dar um treino com as ideias, que é a do treinador, Aham. né? Mas você tem que levar os caras Saber aqui, lidar. cara. Então eu tava com esse atleta. Com esse atleta, com todos, na realidade com todos os atletas. Então, você vai tentando. E você tá vendo a dedicação. Porque assim, o cara tem que se dedicar. Ah, tá puto, mas tem que se dedicar. É até uma visão pra aparecer também, né, cara? Se o cara. É. Mas se largar, você dá o quê? Dá moral pro treinador. Mas se o Fala, cara. por isso tu não foi. Aí, entendeu? Aí, e também tem outra. Aí você vai ter oportunidade, tá treinando devagar. Não tá treinando com aquela. Aí chega na hora que precisa da oportunidade, irmão, não tem como. Aí esse jogador treinando pra caramba. Forte, treinando bem. Puto. Aí treinando forte. Bem. Aí acaba que nesse jogo do Flamengo, tá, precisa. Eu falei, eu vou pôr tal. Foi, meu filho. Jogou bem, jogou pra caramba, não saiu mais do time. Ó. E aí? Era a oportunidade. Imagina se ele vai mole pro treino, só porque tá bolado. Aí acabou que eu, de dando treino pra quem não ia pro jogo, acabou que tava eu e ele contra o Flamengo. Ah, maneiro. A gente vai chegar nessa, hein? Doideira. Vai chegar nessa. A gente voltou pro Portuguesa como auxiliar e logo depois foi perto essa troca de auxiliar pra treinador ali, de assumir. Pra eu chego em novembro, nós nos apresentamos em novembro de 24, Uhum. né? Eu decido não ir pra Juazeirense e vou pra Portuguesa do Rio. E aí chega o treinador, Evaristo Pisa, o auxiliar dele, Marco Antônio, os caras, os fenômenos. Aí chega a comissão preparador físico, Renê, aí chega o nosso analista de desempenho, Gabriel. O resto do staff, né, que são fenômenos. Se eu falar aqui, eu tenho que falar o nome de todo mundo. Que Não os dá, caras não estão, esqueci. né, Manda né? um Não es- abraço pra todo mundo e tá. Rapaz, e não esqueça, viu? Aqui vai ficar longo, mas não esqueça o nome, tem um que são os fenômenos. Tanto da parte de saúde, que os caras são de verdade. E a gente começa trabalhando ali na Portuguesa mesmo, na ilha, o estádio ali na Ilha do Governador, só que aí a gente vai fazer a pré-temporada de São Paulo. Aí você fica nessa, né? Pô, sou auxiliar da casa, será que eu vou pra São Paulo? Porque daí, assim, é custo, né? Um monte de coisa. E eu fui pra pré-temporada lá, a gente fez a pré-temporada lá, fizemos amistosos. Eles me inseriram muito bem, o treinador e o auxiliar, sabe? Me fez muito, me deixou ser
Às vezes, assim, a gente pensa porque é da casa, talvez os caras não querem trazer, tem esses... Acho que deixaram bem à Pô, me vontade, deixaram à assim. vontade, caras foram uns fenômenos. E voltamos aqui pro Rio, e fizemos alguns amistosos também, mais 2, e estreamos contra o Bangu. Ganhamos 1-0. E no outro jogo, tava sendo quarto sábado, quarto domingo, quinta domingo, uma loucura. Uma loucura isso aí. O Carioca ainda... E por causa desse super mundial aí atropelou tudo. Misturou todo mundo, cara. Aí time grande coloca... Bota a molecada pra jogar com sede de jogar. Pô, molecada correndo, cara. Com sede, falando, meu irmão, essa é a primeira oportunidade da minha vida de aparecer na Globo. Os caras tudo forte, tudo... Aí, ó, tá tudo comida boa, tudo estrutura, um fenômeno, estrutura diferente. Cara, a gente vai chegar nessa também, porque a estrutura do português é muito maneira também, né, cara? Cara, estrutura boa, viu? Estrutura boa. Principalmente a nossa parte de fisiologia, a nossa parte de fisioterapia, os caras são fenômenos. Isso é legal, cara, porque, querendo ou não, tu joga quando tu vê, tu compara uma estrutura do Flamengo com a estrutura de um time, pô, mais inferior, pô, é muita diferença, né, cara? É muita diferença. E assim, tem jogo que tu bate de frente com os caras. Acho que é maneiro que os times pequenos também estão crescendo nessa área. Acho que tá tendo esse valor de investimento mesmo na base, né? Na estrutura de treino. E o Português eu sei que é um time que tem uma estruturinha maneira. O Português tá se estruturando, né? O nosso presidente lá, o Marcelo, é um cara que trabalha mesmo. E a nossa parte médica também, nossa terapia, o cara que comanda lá, o coordenador, que é o Marcos, cara, ele é um fenômeno, cara. O nosso fisioterapeuta, ele é... Maneiro. Como pode falar que ele é foda, ele é bom. Cara, é top. Aí, cara, voltando ao nosso assunto, voltando essa parte de como eu assumir, aí a gente joga contra o Bangu, aí vamos jogar contra o Botafogo. Aí na véspera, olha que loucura, na véspera do jogo contra o Botafogo, tô chegando na ilha. Isso foi na véspera, a gente jogava no... Era dia de semana o jogo. Uhum. Agora eu não lembro se era a gente jogou numa quarta, chegou numa terça. Aí chego lá, tá um tidi. Nossa, o treinador pisa, vai pro Retrô, tal. Retrô é um time de Pernambuco com uma estrutura fora do normal, cara. Tinha subiu 24 pra Série C. Fenômeno. Vai ser uma potência no Brasil. E aí ele recebe essa proposta, tal, aí os caras, a gente encontra dentro da sala, aí ele conversa, fala que recebeu essa proposta, tudo. Eu, assim, tô na minha, né? Porque eu falei assim, recebi a proposta, mas vamos trazer treinador. Vamos trazer outro. Vamos ver se vai acertar, se não vai. Aí eu sou chamado na sala, cara. Sala da presidência. Todo mundo lá. Aí falou, ó. O coração já deu uma... Cara, que me chamou pra sala, eu falei, ixi, tem algo aí, né? A gente é bobo, né, cara? A gente, pô, tanto tempo na bola, você sabe que tem alguma coisa. Feeling, né? Mas dá um nervosinho, né? Tipo, não tem... que é isso aí? Que eles estão pensando? Mas você tem um... Aí eu chego na sala lá e falo, Douglas, você tá sabendo que o Visa recebeu a proposta, tá, a gente tá vendo o que vai fazer. Você deve ficar pro jogo contra o Madureira, caso se ele acertar mesmo. Eu falei, não, tudo bem. Mas até aí, né, é só um interino, né? Eu falei, não, tô tranquilo, tô preparado, não tem aí. Pô, vamos pra dentro. Conheço o clube, conheço o grupo. Pô, fiz minhas licenças pró, 5 anos de auxiliar, 16 anos como atleta. Cara, assim, era o que eu tava querendo, né? Era o que é uma oportunidade boa. Mesmo com o meu plano de carreira, é uma oportunidade boa. Mesmo que eu não mudaria o meu plano de carreira. Mas, pô, vambora. Aí acaba o treino e tal, fomos pro jogo do Botafogo, infelizmente perdemos. E aí o treinador realmente sai. Foi o último jogo dele, se despede, tudo. Aí no outro dia cai pra mim, né, meu filho? Ó, Douglas, você vai assumir contra o Madureira. Aí vamos ver o que acontece. Falei, não, vambora. Depois de 2 dias, jogo contra o Madureira. Como é que você faz depois de 2 dias? Nós jogávamos num sistema diferente, né? Com 3 zagueiros. E aí a gente vai jogar contra o Madureira, eu mudo o sistema. Botou na tua tática ali o que tu achava que... Eu botei na minha ideia, né? Não mudei nada do treinador, o padrão do treinador, porque também aí não tem lógica, né, cara? Acho que... Muito perto também, né, cara? Não tem, o trabalho todo foi, cara, eu só apenas mudei algumas coisas, minha estratégia de jogo. O meu treino, eu tive 2 treinos. Um treino com o G2, que a gente costuma falar que o G2 é o cara que não jogou
ou que jogou menos de 45 minutos. Aham. Então eu tive um treino assim, coloquei uma ideia que eu queria contra o Madureira, só para eles também, mesmo que não fossem os titulares, mas já iam estar inseridos no que a gente queria contra o Madureira no jogo. No outro dia, na véspera, eu dei treino que é o G1 que a gente fala, né? Uhum. Assim, pouca coisa também que você não pode fazer nada, porque no segundo dia que os Machucar caras venham também. cansaço, Aham. Fica tudo. Aí você fica com essa cara, pô, não posso machucar ninguém também, né, cara? Pô, os caras me dão Dá essa um daí, eu treino vou machucar, pô, eu tô ferrado. Mal peguei, já os caras já. Não, Douglas, senta aqui, não vai mais não. É foda. Fomos pro Madureira, cara, jogo em casa. Estreia da Portuguesa em casa no Carioca. Que a gente fez. Estádio cheio. O estádio, a torcida ali encheu ali. E a gente não tinha jogado em casa ainda, né? Tinha jogado os 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca fora. Um lá em Bangu e outro Primeiro em contra o casa. Botafogo no Newton Santos. Falei, cara, Caiu a responsa toda no teu colo. foi tudo isso, né? E aí, estreia em casa. Meu primeiro jogo num Campeonato Carioca. Falei, cara, vambora. A gente... Eu tenho muita fé em Deus, Nossa Senhora, né? E eu também me capacito bastante, né? Estudo bastante. E a gente conversamos ali com a comissão técnica, né? Juntamos todo mundo, porque assim, né? Ninguém é o dono da verdade. A decisão final é minha, né? Naquele momento era minha, sou o treinador, o comandante. Só que acho que todo mundo tem o que agregar. Todo mundo. Né? Eu não... Nesses meses que a gente pegou ali, eu não dei treino. Na minha cabeça, não, vamos sentar. Minha ideia é essa. Sento com o preparador físico, fisiologista. Vai dar certo, não vai? É assim, pô, quantos minutos eu posso? O que eu posso dar? Os jogadores vão aguentar isso? Eu posso dar isso? É aquilo? Como que estão meus jogadores? Quais os meus jogadores que eu posso? Eu sempre chego, vou na fisiologia, vou na parte da fisioterapia. Então, assim, é todo mundo junto, cara. Sabe? É todo mundo. Aí a gente sentou, conversamos. Fiz a minha estratégia, conversei com o meu analista de trabalho, analista de desempenho, Gabriel, um moleque novo também. Tem sua idade, eu acho, cara. 26 anos. Tem sua idade, moleque novo. Inteligente, trabalhador também. A gente juntamos, fizemos uma estratégia que eu pensava que seria melhor contra o Madureira, cara. Acabou que deu tudo certo. Nosso gol sai do nosso treinamento. Então você fala assim, foi o que a gente estudou. Maneiro. Né? Quem fez dar certo? São as estrelas, são os atletas. Mas graças a Deus. Mas tem direção ali, né? Futebol, assim, o jogo é do atleta. Concordo plenamente. Quem é a tomada de decisão é do atleta. Só que você tem que ter um caminho. Você tem que colocar caminho. Porque certeza. O cognitivo não é todo mundo que tem o mesmo cognitivo, não é todo mundo que tem essa... Porque senão todo mundo tava no Flamengo, né? Então, cada um tem o seu. Você tem que ler o ambiente, tem que ler seus atletas. E você tem que ter um norte. Não, esse caminho aqui, cara, rapaziada, vai dar certo. Só que a tomada de decisão são de vocês. Não quer dizer que vocês vão ser robô, não. Não quero ninguém robô. Eu não, faz o teu ali. Não concordo nisso de de direção robô. É essa daí. Porque, pô, nosso futebol brasileiro, os caras são muito habilidosos, tem uma qualidade Muita técnica coisa. muito boa. Então, eu sei que na maioria das vezes a tomada de decisão é deles, só que você tem que ter um caminho, tem que ter uma estratégia. Eles têm que saber, não deu aqui, pô, então tem esse aqui. No final, quem decide são eles, né? Quem vai dar o passe. E aí o jogo do Madureira... O Madureira ganhamos, cara, 2-1. Foi um golaço, né? Cara, vamos falar a verdade, meu irmão. Aquilo ali Que caiu... golaço irmão. dele, Clay. Nossa senhora, que golaço. Se você não assistiu esse jogo, pesquisa lá, gol do Madureira. Gol do Portuguesa contra o Madureira. Foi um golaço, pô. Foi no último minuto, não foi? Uma parada assim? Cara, Foi no finalzinho, não foi? Foi nos 40 e tá. Cara, juro pra você, Douglas, não é porque você tá aqui não, mas todo mundo que sai daqui de Petrópolis eu acompanho, cara. Ainda mais futebol, eu sou apaixonado. E eu sempre te mando mensagem, sempre que tô curtindo e falo, vambora, vamos pra cima, boa sorte. Porque eu acho bom isso, tá? Sabe, cara? A gente dá essa visibilidade pra Petrópolis, é maravilhoso. Até o intuito do Pod Hype é esse. E, cara, quando saiu aquele gol lá, eu falei, não é possível. O Douglas, cara... Aquilo ali, eu acho que tava tudo já no livro de Deus ali pra te dar uma levantada e te dar uma moral também, te dar uma... Acho que deve ter sido uma emoção, irmão. Cara, foi fenômeno. Que isso. Ainda mais o gol, né? Foi um golaço. Foi um gol de bicicleta, galera. E um gol de bicicleta que ele domina a bola com a coxa,
dá um com a coxa, dá outro com a coxa, e vira de bicicleta dentro da grande área, o goleiro tem quase 2 metros e a bola vai lá na gaveta. E eu tô aqui na diagonal, igual tá a câmera. Eu falei, ela vai encobrir. É assim, parei. Eu falei, ela vai encobrir. E passa, Oh, Deus. Coisa linda. E tanto que saiu pra concorrer ao Puskás, né? Eles estão nessa maneiro. esperança de realmente bater pra concorrer aos Puskás. E o cara era Tomara. titular? Não. Não era. Tu já pagou churrasco pra ele, não? Ele que tem que pagar, eu coloquei Também ele. é Pô. verdade, né? Não é não? Tu tá Ele que devendo paga pra churrasco ele, pro cara, então. E aí entra esse jogador, ele Clay, primeiro jogo não foi pro jogo. Segundo jogo contra o Botafogo, né, em conversas que a gente teve ali, eu não era o treinador, era o nosso Evaristo. Teve uma pergunta e fizeram, eu falei, pô, leva ele. Né? Assim, o Evaristo perguntava bastante, um cara humilde. Eu falei, pô, leva ele. Aí ele tinha ido pro banco, não tinha ido. Eu assumi, sempre foi pro banco. Fez esse gol. Ó, esse moleque tem uma história de vida fora do normal, cara. Por isso que eu falo, a gente tem que... Não é o jogador só, cara. É o atleta. Não é só o atleta, desculpa, é a pessoa. Uhum. Esse menino... Tem uma trajetória ali. Contar a história rapidinho. Esse menino, a gente chegou em 24, quando era auxiliar do João Carlos, no Campeonato Carioca 2024. A gente chegou, ele tava se recuperando de uma cirurgia no joelho, LCA, acho que é isso. 6 meses, cara. Ele é um forte, bem fisicamente, tava se recuperando. Começou bem. Sabe contra quem que ele machuca o mesmo joelho? Você não vai acreditar contra quem era. Madureira. Que isso, pô. Que isso. Aí ele me volta no segundo jogo. Aí ele machuca o joelho pela segunda vez em 24, contra o Madureira, lá em Madureira. Aí ele vai de novo, calvário. Treina forte, moleque dedicado, absurdo. Treina, a gente volta, eu já tinha uma amizade boa. Falei, vambora, vamos. Treinando comigo. Depois os caras vão pro jogo, ele não vai. Tava lá no grupo de quem não é pro jogo, ele é o outro. Tá lá no grupo de quem não é pro jogo. É a estreia nossa, em casa, Me mete um gol daquele. no Carioca. Contra o Madureira. Contra o Madureira, ele vai e faz aquele gol que pode concorrer a Puskás, né? Tomara que dê certo. Não, pô, aquele um golaço, cara. Pô, um fenômeno. Foi um golaço. Você tem que ver, Foi um que golaço. ver o gol dele, é um absurdo. É um absurdo, Pô, de parceiro verdade. fantástico, pô. Não ia... Cara, De verdade. naquele jogo, morreu... Naquele dia morreu aquele comentarista, É o... o cara da Globo. Tem que lembrar o nome dele, cara. Vocês aí que estão aí só olhando a gente quando conversar, ele- é. procure o nome do cara que trabalhou na Globo. Ele sempre fazia os gols do Fantástico. E ele que começou sobre a tô com zebra. Evaristo na Cid... cabeça, mas não- Léo Batista. Léo Batista. Léo Batista. Isso. Os caras são rápidos, viu? É, viu? Vocês são bons, viu? É que Vou te ele, falar. ele escuta um pouco atrasado ainda ali no fone ali, ele escuta um pouquinho atrasado aí. Eles são rápidos, viu? Você tá bem de... É, Seria tô bem de... A galera Pô. aqui tá antenada em tudo. Eles são fantásticos. Léo Batista tinha falecido, cara. Aí não ia ter gol do Fantástico. Só que o Léo Batista que começou com esse negócio da zebra. Isso há muitos anos atrás, cara. Muitos anos atrás. O nosso símbolo é a zebra. Da portuguesa. Que isso, Cara, eu te falo, as coisas assim, é Deus. Que As coisas da minha vida é muito assim. Aí, esse Clay faz um golaço danado de bonito. Pra garantir a vitória em Garantiu casa. a vitória, garantiu a zebra do a campeonato. zebra. O Léo Batista tinha falecido, não ia passar os gols do Fantástico. Passou o nosso famoso careca, que é o do Fantástico, cara. Ele até torce pro América. A gente tinha um acesso com o América, ele tava lá também. E até esqueci o nome dele, cara. O nome dele é um fenômeno fantástico. Ele que faz o gol do Fantástico. E aí ele passa o gol do Fantástico, gol dele. E aí acaba que vira aquele tudo, me aparece também. Então foi assim, foi tudo. Foi tudo já pra Cara, te dar uma levantada pra- ali como e, treinador. assim, E ali tu não tava como. Tu não Nada. tava como interino, né? Ali Porque tem um vídeo maneiro também, que é no vestiário. É o presidente do clube ali. o presidente Marcelo. Que é Esse maneiro. jogo eu tava de tabu-buraco, né? Que é maneiro demais. Acho que a galera ali dá pra sentir. A gente consegue sentir isso. A gente que já participou disso, que os jogadores compram a ideia, né?
É o que você falou do Felipe Luiz, jogadores compraram. E ali deu pra ver que o jogador, na hora que o presidente anunciou que você ia assumir ali, deu pra ver a energia da galera que tinha apoiado a ideia e compraram. Pô, o Douglas é o cara pra assumir isso aqui mesmo. Pô, é um vídeo sensacional também, cara. Eu acho que deve ter sido um momento. Como é que foi pra tu ali, dentro do vestiário, pós-vitória? É, foi. Ah, lembrando, Escobar é Escobar, o nosso Escobar. careca favorito, é o Escobar, cara. Ele é um fenômeno também. Esse momento, então, né, depois da vitória ali, que aconteceu tudo, aí a minha família tava na arquibancada, né? Minha esposa, minhas filhas. Aí a gente vai pro vestiário, né? Normal, assim, todo mundo feliz, comemorando, aí, sim, pega de surpresa, né? O presidente, porque assim, ali já passou o Rogério Corrêa, que é o treinador do Volta Redonda hoje, né? Um Legal. baita treinador, então ele também começou assim. Assim, a maioria começa assim, né? Mas ele também começou na portuguesa Uhum. assim, de auxiliar da casa, auxiliar do treinador, Mesmo aí, caminho ali. mesmo caminho. Aí ele que lançou, né, o Marcelo, e acabou que ele fala sobre isso no vídeo, aí me efetiva, né, como treinador da portuguesa ali. Pra mim foi fantástico, né, cara? Assim, eu tô jovem ainda nesse meio, né, nessa profissão de treinador, de auxiliar, e no futebol, né, de comissão técnica, e as coisas foi assim. Eu acho que começou com o pé direito, né, cara? Vamos dizer assim. Por mais que não tenha conseguido o acesso ali no Carioca, a gente sabe que o Carioca é muito difícil. Ainda mais você pegou uma Peguei, rabuda, vamos peguei. dizer, uma rabuda por conta do histórico de calendário. E só eu peguei os grandes, todo mundo jogando, né? Todo mundo Não jogando. Que tinha os mais primeiros não é sub, obrigatório. não tinha mais sub não, era É, só os craques. só os prateleiros de cima. Pegou depois Fluminense, Vasco, Aí Volta Redonda, Série B Volta brasileira Redonda, e Flamengo. só bomba. É, assim, nós não tivemos resultado, né? Graças a Deus, Jogaram grande com todos os times. taticamente a gente foi bem, graças a Deus, não posso reclamar não. Feliz, né? Isso é não só eu, né? Mas o staff todo, nosso analista, a gente estudamos bem a estratégia e assim a gente não ficou devendo nada nesse Uhum, sentido, não. Aconteceram certas coisas, alguns erros que não pode acontecer, mas acontece, né? Futebol. uhum. E. Ah, foi fantástico, cara. E, Foi cara, como é que foi a fantástico. sensação de, assim, de jogador? A gente sabe que a gente tem um sonho de jogador, você chegar em times grandes do Brasil, você tem uma sensação meio que diferente dos jogadores. Enfrentar esses times, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. O Botafogo você não chegou a enfrentar direto, né? É, não. Não. Mas pegou os três do Rio ali. Como é que foi, cara? A sensação de pegar um estádio cheio, porque aí a torcida gritando no teu ouvido, a torcida contra, querendo ou não, grandes torcidas, a sensação de jogar São Januário, pô, aquele vídeo sensacional que os É, caras obrigado. fizeram de você. Como é que foi essa sensação, pô, de realização? É assim, né? Como eu fui 16 anos como atleta profissional, né? Participei de alguns jogos importantes, lugares importantes, né? Graças a Deus joguei uma Champions League. Maneiro, maneiro demais. E depois fui trabalhando como auxiliar e eu peguei o 24, peguei Botafogo, Flamengo, peguei Fluminense, como auxiliar ainda, né? Mas você já vive aquela adrenalina legal, né? Estádio Uhum, cheio, torcida boa, time grande, é bom, né? E como treinador foi assim, seria a primeira vez, né? É legal, cara. É gostoso, é bom, é bom. deve É dar o que eu uma. falo, é bom pro ego. Mas daí É. você controla o seu ego, né? Aham. Mas é legal, é uma satisfação. Aí eu falo assim, cara, 2020 eu tava lá no interior do Maranhão. Agora eu tô aqui jogando contra os 2020 eu caras. fui, assim, nosso estádio modesto, né? A torcida apaixonada, a torcida do PAC, que é o Pinheiro Atlético Clube. Torcida apaixonada, mas é um estádio modesto, né? Aí eu tava pegando o Vasco com a estreia deles, dos titulares, todo mundo, Lotado, Coutinho, pô. só os fera, Estádio lotado. dentro do São Januário, aí você fala assim, cara, o caminho é esse, é legal, é bom. É gostoso, porque daí você, com toda a humildade do mundo, você fala assim, tô caminhando, né, cara? É difícil. Ah, é difícil, pô. Porque não é, o que é fácil. Ah, não tem coisa fácil. Mas é difícil, né, cara? Igual o Gerson foi muito bem, né? É difícil você acordar de manhãzinha, de madrugada e trabalhar e um trabalho difícil, né? Não é? Todos os trabalhos são dignos, mas é complicado certos trabalhos e você não saber se
vai pagar o aluguel, se vai ter comida dentro de casa. Isso é foda, isso é pressão. Isso é realmente, Aham. sim. Mas, pô, sensação maravilhosa, cara. Sensação maravilhosa jogar contra o Vasco lá, todo mundo, estádio lotado, e até quando tava jogo bom, até não ter o que aconteceu, alguns certos erros complicados, a torcida já tava pegando no pé do cara. Você fala assim, o caminho é esse. Ah, É difícil, cara. Mas, cara, vale a pena. eu imagino, cara, deve ser muito bom. Deve ser, pô, uma Vale a sensação boa. E até chegar do lado do, pô, Felipe Luiz é um cara que tá na alta aí, né, pelos resultados, e um cara muito inteligente. E, pô, querendo ou não, tu tá do lado do cara ali, meu irmão, jogando contra ele. Cara, Pode, tudo pode acontecer ali, deve ser, pô, cara, deve ser uma sensação boa de olhar assim. Falar, caraca, meu irmão, vou ganhar dele. e ainda mais que tocou no assunto Felipe Luiz, né? Jogo contra o Flamengo. A gente fez uma Foi antes tava na semana. Tava na Foi por isso semana, que não né? deu, pô. É, isso aí. Eu não É, acabou. faltava, acho que era, a gente tinha marcado, era uma segunda, o jogo era quarta, eu acho que. Isso, eu tive que viajar pro Uberlândia, porque a gente mandou o Tudo jogo marcado, lá. eu, cara, Tava ó, tudo marcado. Caio, e eu já, pô, sou flamenguista. E, Douglas, a primeira vez que a galera lá em casa torce contra o Flamengo, pô. Vou te falar que você tá com moral, porque isso é impossível acontecer. E assim, meu irmão, hoje o Flamengo tem que perder. Hoje o Flamengo, meu irmão, tem que perder, porque o Douglas merece esse jogo. E, pô, Cara, foi assim. Realmente, a gente tava até te peço desculpa aqui, porque tá tudo certo, né, cara? Pra não, vir a aqui, gente, você a gente colocou, entende fez como é que mó é. correria, aí acabou que, pô, a gente ia pro Uberlândia, teve que mudar, quem tem que descer pro Rio. E foi um jogo muito bom, velho. Assim, o placar não descreve o que foi o jogo, né? Principalmente o nosso primeiro tempo foi fantástico, fantástico. Tanto que depois do jogo ali, aí eu tive uma conversa muito boa com o Felipe, sabe, cara? A gente não vem ao caso eu dizer, né? A gente fala em Uhum, off, mas não tem ao caso. aham. Mas ele é um fenômeno, um fenômeno. Tem que conquistar coisas boas mesmo. Ele é um ser humano fantástico, aí a gente bate, é um ser humano fantástico, é um cara que cobra, mas é um cara que também dá a Se mão. dedica ali, É, um também tá cara. pra ajudar, a gente vê isso. E tive uma conversa muito boa com ele ali depois, e que aí você realmente vê, cara, o caminho é esse. Trabalhar é estudar, plantar o bem, não abro mão disso, respeitar as pessoas e seguir, cara. Bacana. E, cara, a gente tem novidade aí na casa, né? A gente sabe que, infelizmente, o Portuguesa não seguiu no Carioca ali, né? E aí acaba a temporada, vamos dizer assim, né? Dá uma pausa na temporada. E qual é a novidade que tu tem pra Então, contar pra galera aí? eu sigo na Portuguesa, né? Eu sigo meu plano de carreira, que ainda é continuar como auxiliar, buscando mais conhecimento. Eles têm, esse ano, infelizmente, o ano passado não conseguiram um calendário completo, como vinham, né? A realidade é que a Portuguesa vem batendo na trave jogo dos acessos para a Série C, né? Mas a gente tem a Copa Rio agora, que vamos vir forte para conseguir uma vaga pro Nacional do ano que vem. E Uhum. também já pensando no Carioca do ano que vem, a gente já tá nessa correria, né? De buscar atleta. Eu sigo na Portuguesa, né? Agradecer a confiança que eles têm na minha pessoa. Mas também eu preciso trabalhar, né? E graças a Deus, assim, eu recebi um convite de um clube de Minas, né? É o Módulo 2 que falam lá. É um clube com uma estrutura fora do normal, cara. O nome do clube é Norte Esporte Clube. Norte Esporte Clube é um time, cara, que me surpreendeu. Me surpreendeu Eu não mesmo. conhecia até você me mandar. Quando eu entrei no Instagram, eu falei, cara, é time de Série A, pô. Isso aí, cara. Os caras estão Não, time de Série investindo, A. é time de Série A. Tu Time fala, de que Série A. isso? É entrevista, né, patrocínios e qualidade na O CT imagem. deles, cara. CT bom, Absurdo. muito maneiro, estão de parabéns. Que Deus abençoe essa temporada de vocês, porque é merecedor, né, cara? Opa, uma aguinha aqui é bom. Vou Vai, te tem mais falar. água aí? Não, não, tô, Tem tô, água aí? tô tranquilo. Obrigado. E, cara, muito, muito maneiro mesmo, porque a gente vê que não depende só de investimento, né? O investimento, lógico, é a É, alma da parada. isso aí. Mas, assim, por mais que os times são menores, dá pra mostrar que o nome, né? Cara, é assim, Rede social hoje. eu vou. É isso aí, você viu lá, eu fiquei muito contente, sabe, por esse convite agora que eu recebi lá, vou de auxiliar do Paulo Guará, um baita treinador. E nós também fizemos a licença Pro juntos, né? Ah, maneiro. Online. E o diretor Marlon fez o convite.
né? Tem pessoas que eu conheço lá, que eu fiz licença B, tá lá, preparador físico, então, Vladimir, é assim, Deus vai colocando as pessoas assim no meu caminho, é assim, todos. Deus é muito bom na minha vida, não posso reclamar não posso reclamar de nada. Turbulências, né? Todos nós temos. Mas eu fiquei contente, cara, porque é um clube com uma estrutura muito boa de Minas. É um clube com estrutura de primeira divisão mesmo, de primeira. Acho que colocando Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, América, Cruzeiro, o Coimbra, que tem uma estrutura boa. Tá ali perto. Tá Mas na... esse aí, o Norte, cara, CT magnífico, de primeira qualidade, academia, estrutura, base, tudo. É fantástico, cara. Fiquei muito feliz, estou muito contente com essa oportunidade, né? E também é mais um conhecimento, né? Com certeza. Conhecer outro treinador, assim, um método dele do dia a dia, pessoas. Assim, se você tá com a mente aberta, cara, o conhecimento vem. Você melhora. Não tem como, você vai Nunca é melhorar. demais, né? Não é Nunca é demais. demais. E assim, né? Você vai colocando mais um nome. Vamos lá, buscar o acesso e colocar esse time aí, esse clube. Não tem como. Tem que estar na primeira, cara. E é isso que a gente vai Eu vi buscar. pela estrutura dos caras, merece mesmo, cara. Merece. Muito maneiro. Muito. Se tiver uma oportunidade, vamos lá visitar vocês. É assim, vai ter que Ver uns andar umas joguinhos. 10 horas aí, mas A gente no vai. norte de Minas. É longe, né? E aí, Voltou pra longe de casa de novo. é isso aí, cara. Assim, quando eu aceitei estar na Portuguesa, ser auxiliar da casa, eu já imaginava que, como eu já sabia que não teria no segundo semestre seria difícil, só ia voltar depois, eu já tinha em mente que eu teria que sair, né? Uhum. Eu tive uma outra sondagens aí também, até de brasileiro, de alguns lugares, só que não se concretizaram. Fico feliz por ter tido essa sondagem, que é legal, né? Então você vê que Legal, você tá legal. plantando, né? Eu fico muito feliz em saber que, assim, em 5 anos eu trabalhei com um treinador e eu ia porque ele ia, né? Claro, né? Eu não ia à toa, né? Fiz por merecer, ele estar me levando. Mas depois que surgiu esse convite da Portuguesa, agora surgiu isso, então eu tô indo pro lugar que é por causa da minha dedicação, por causa da minha qualidade, né? Não tô indo porque não, você tá indo porque não, eu tô indo por causa da minha Com qualidade certeza. mesmo. Então, Buscaram ali, viram o isso, teu trabalho que foi isso, bem feito no português. Foi isso bem feito. me deixa feliz pelo progresso, né? Que você vê que não, realmente esse caminho é difícil. Mas é como eu falei, a, a dificuldade vai vir em qualquer. Cara, o É, simples fato de levantar, cara, você já levantou da cama, já é uma vitória. Isso aí pra mim não tem preço. cara, e como treinador aqui, você acha que um assunto que ainda tá em alta é o lance do Neymar vindo pro Brasil? Tu acha que isso dá um gás na garotada que treina nesses clubes menores se basear em cima do cara e pra vocês é bom? O que que tu acha da vinda dele pro Brasil? O que que tu acha disso pro futebol brasileiro, cara? O futebol brasileiro, eu tô falando do atleta, né? Pra mim foi um fenômeno, torci muito pra ele voltar. Muito. A visibilidade. Ó, imagina o jogo do Santos. A visibilidade que é hoje. O Santos é um baita clube, não tem o que falar. Uhum. Pô, o Mas Santos, aumentou você muito, vê o né, Santos, cara? você fala, é Pelé. Então você já vê que tem essa Tem. credibilidade. Mas o Neymar é um cara, pô, fantástico, né, cara? Fiquei muito feliz que ele voltou. Pra molecada, então, né, nem se fala. Pra molecada, Acho que dá um gás, né, pô, cara? Acho que dá um gás. essas crianças que estão assistindo, pô. Tô vendo criança com camiseta do Mbappé. Quero ver criança com camiseta do Neymar, né? De outros grandes Torce por jogadores que ele. também estão aparecendo. E também essa minha aposta de ter ficado no Rio foi por causa que o nosso futebol carioca cresceu muito com. A gente tem os últimos 3 campeões da Libertadores: Libertadores, é. Flamengo, Fluminense e Botafogo, cara. Então, até pro próprio Campeonato Carioca, com esse pensamento de eu ficar, foi nisso. Falei, pô, o Campeonato Carioca A visibilidade é to- muita, já né, é, cara? já o que eles tinham, há 3 anos atrás, há 4, então vamos colocar 2019, de 2019 pra cá, a visibilidade melhorou muito, cara, muita coisa. E o bom da qualidade é aquilo. Time pequeno bate de frente com um time grande e tem chance de ganhar. Isso que eu acho maneiro do Brasil até, né, cara? A gente vê que os campeonatos são bem concorridos. Tanto, É, por mais que a estrutura, né, ajude o cara a ter mais. a estrutura desses grandes aí, principalmente que tudo campeão da América, fora do norte. Fora da Até, cor. Fora da cor. acho que até a água é diferente.
Porque tem esse negócio do pH da água, né? A água do pH dos caras deve ser um pouquinho mais elevada. Certeza, cara. Certeza. É muito diferente. E a matéria-prima dos caras, né? A qualidade técnica. Mas é assim, dá pra bater. Tanto que você tá vendo aí a Volta Redonda aí. Que também tem uma estrutura absurda, viu? Jogadores bons também. E treinador fora da curva. Vai ser, daqui a pouco tá num time de Série A do Brasileiro, que é muito bom. Tem um staff muito bom também. Mas é isso aí, dá pra... A visibilidade, como a gente estava falando até do Neymar, é um fenômeno, cara. E eu torço muito, porque eu gosto muito do Neymar, sabe? O que eu gosto mais nele é uma personalidade que poucos têm. Pra mim, tecnicamente, eu vou falar o quê? Não tem como. O cara é bola Escolha, demais. essa escolha é dele. Eu tenho a minha. Eu sou Neymarzete demais, irmão. Pode Isso, falar eu mal do discuti cara com o meu aqui, irmão. preparador físico Eu só vou falar que o cara é sobre bom. o Neymar, não esse de agora, mas os da época do Bahia de Feira. Discutia com ele. Tá de sacanagem, tá falando do Neymar? Não é possível. Cara, nós tínhamos outro jogo, Não é então. possível, não é possível. Ah, Douglas, mas isso aí é aquilo. Cara, nós estamos falando do jogo. Eu não tô falando da vida dele. Não Não tô falando da vida dele, não. Envolve só jogador. Aí ele tá ali, tá resolvendo. Vamos falar o que dele? Nós estamos falando do jogo. Então, pra mim, a personalidade dele é aquilo que a gente tenta pregar. Aí eu tento falar pros meus atletas. Cara, errou. Não tem problema, não. Você errou na sacanagem? Não. Então vai dentro de novo. Errou esse passe, foi na sacanagem? Não, vai dentro. Você não tem displicência, meu filho. Pode tentar quantas vezes possível. Vai, vai. Não tem como, você não pode podar. Você não pode podar ninguém, não pode podar um atleta, como a gente tá falando de futebol. Não poda, cara. E você viveu isso, né, cara? É bom que hoje você é treinador. E a gente, vamos voltar lá no começo agora. A gente já conversou sobre a tua carreira como treinador, que é o que você vive hoje. Mas a gente volta lá no começo, que eu acho que já te deu uma bagagem absurda, que é você jogar. Primeiro, eu acho que o treinador... Eu tenho essa... Por mais que treinadores que não jogaram, tem alguns que fizeram sucesso, muitos que fizeram sucesso, mas eu acho que é aquele que joga e faz sucesso, o cara já vem trilhando aquela... né, aquela caminhada de entender os jogadores, o lado do jogador, tem esse ponto. Como tu começou no futebol, cara? É assim, né? Primeiramente, né? Eu fui eu brinco com os caras, eu fui um operário da bola, né? Eu não tive numa prateleira de cima igual esses grandes jogadores, mas graças a Deus, né, conquistei algumas coisas, participei de alguns lugares que poucos também tiveram. Graças a Deus. Eu comecei, rapaz, eu sou de Londrina, né, cara? Eu sou do Paraná. Eu comecei num clube chamado PSTC. PSTC, na época, era um clube que não tinha profissional, era só infantil, juvenil e juniores. E esse clube, cara, ele tinha uma parceria com o Atlético Paranaense. Desse clube saiu Kleberson, campeão do mundo em 2002 pela seleção brasileira, o primeiro jogador a jogar no Manchester United, campeão pelo Atlético Paranaense em 2001. Aí, Dagoberto, acho que foi 3 vezes campeão brasileiro, seleção brasileira. Aí vem Jadson, o meia que jogou no São Paulo, Shakhtar, Corinthians, Fernandinho. Pô, só nome... Então, assim, nome eu tô grande. falando os nomes, os prateleiras de cima, né? Só que revelou muito atleta, cara, pro cenário brasileiro. Muito atleta. Muito atleta pra tudo que é lugar. Muitos atletas que eu não irei citar os nomes, que são muitos, mas todos, a maioria bateu seleção de base, clube grande, Atlético Paranaense. Aí eu saí de lá, fui pro Atlético. Fiquei no Atlético Paranaense, através também do Kleberson. O Kleberson que me levou pro PSTC, depois me levou pro Atlético Paranaense. Maneiro. É uma pessoa, cara, fora do normal. É um amigo mesmo, né? É um irmão que eu tenho desde moleque. Nós somos da mesma cidade, né? Maneiro. Se conhecemos uma cidade do interior do Paraná, Ibiporã, onde minha mãe mora lá até hoje. Conhecemos lá, o cara jogava amador, cara. Eu ia no estádio assistir ele jogar amador. O cara é campeão do mundo. Maneiro Então demais. imagina, cara, você assistiu o cara jogando amador e a gente ia jogar em outra cidade assim, campeonato amador, eu ia no caminhão. Antigamente a gente podia ficar em cima do caminhão pra andar na cidade. O Caio não pegou esse, o Caio não sabe. Pô, o Caio não pegou. Não peguei essa, não, mas já Não pode, Petrópolis. Você já viu alguém em cima do caminhão aqui em Petrópolis? Ninguém. Aí, se vê a confusão ou alguma... o carnaval. Isso aí. Acho que nem teve carnaval aqui. É. Aí, depois você entra,
ver o cara sendo campeão do mundo é fora do normal. Aí eu o Atlético, aí depois eu volto pra Londrina, vou pra uma portuguesa de londrinense que era ali na época. Aí depois fui pra Maringá, joguei o Campeonato Paranaense lá em Maringá. Aí, cara, aí começa a história. E eu sou emprestado pro Nacional de Manaus pra jogar a Taça São Paulo. Aí vai eu mais dois atletas na ocasião. Júnior goleiro, Júnior Beliato goleiro e Rafinha, lateral esquerdo. Fomos pra Manaus, cara. Aí é loucura. Aí a gente. Copa São Paulo é janeiro, né? 1º de janeiro tem jogo, loucura. Então eu fui pra Manaus. Um beijo pra minha esposa que chegou Chegou agora aí. aqui, Cris. Tava Ei, trabalhando. Cris. A única pessoa que trabalha na família. Aí eu me divirto, né? Quem É, trabalha é cara. ela mesmo. Futebol é diversão, É. né? Aí. Te amo, tá? Muito. É o último romântico do mundo, tá aqui na nossa frente agora. Aí fui pra Manaus, cara. A gente é um time pequeno, né? Hoje, assim, time pequeno, conhecido comparado a esses grandes, mas em Manaus é um time grande. E a gente foi pra jogar a Taça São Paulo, começa a pré-temporada lá. Cara, se eu tá vendo essa mesa aqui, que deve ter o quê? 10 por 10 ao todo. Era o meu quarto, eu e mais dois, num hotel. Então imagine 3 camas aqui. Eu acho que aqui tá maior, tá? Ah, cara, apertadinho, né? Loucura. Pra não falar, tem essa mesa toda, gente, mais um passo. Era só o espaço da Cara, cama ali. cubículo, né? Vamos falar assim, 3 camas. A gente jogou, fizemos a pré-temporada toda, passei o Natal. Eu lembro que o Natal, o treinador que tava lá me levou a gente pra passar na casa dele. Ano novo, cara, a gente passou dentro de um quarto. Naquela época não, até hoje, mas daí eu lembro que eu fui no mercado no Extra. Fui eu, mais dois. Foi eu e esses dois, né? Fomos no mercado Traquinas, a Traquinas não, a Negresco ia vencer. Vencer, eu digo assim, um vencimento. Daqui uma semana o biscoito ia vencer, tava em promoção, 30 centavos. Mano, nós Compraram compramos muito. 30. 30 pacotes de biscoito. Era almoço, janta. Ih, rapaz, doideira, rapaz. Não ganhava nada. Loucura, passamos. Eu lembro que eu passei ano novo, a gente sobe assim no hotel. Sobe no hotel, eu não vou dizer como era o hotel. Rapaz. Fica na imaginação aí, Doideira, fica hotel. na imaginação de vocês, tá? Não sei se vocês viram um vídeo sobre um aeroporto na Alemanha agora, um negócio de rato. Então fica sobre vocês. Graças a Deus. Mas foi o que aconteceu, né? Já que a gente tá falando. Eu lembro ano novo, a gente lá em cima, assim, soltando rojão, as pessoas. Pessoa, né? Qualquer pessoa lá soltando rojão, que era virada. Que loucura, né, cara? A gente voltamos, comemos traquinas. Traquinas não, negresco. Negresco, água. Tinha jantado, a comida do hotel normalzinho. Normal do normal. Normal do normal. Subimos. Feliz ano novo, voltamos. Comemos o nosso negresco ali. Tinha negresco pra caramba. A gente colocou na geladeira. Pô, já tinha vencido, põe na geladeira. A gente tinha aquela moleque. Dá uma melhorada. Eu tinha 18 anos. Falei, bobo. Não, põe na geladeira que não tem problema. Põe na geladeira. Colocamos na geladeira, negresco e água. Fomos pra Copa São Paulo. Aí caímos no grupo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, isso foi em 2006. O Atlético Mineiro já era Já era o Atlético. Já era Atlético, time grande. Aí lembro que a gente pegou o Paulista de Jundiaí, que também tinha mais estrutura que a gente, que era e o Primavera, que era de Indaiatuba. Nossa sede foi em Indaiatuba, São Paulo. Aí eu lembro que nossa estreia contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou no mesmo hotel que nós. Aí a gente já ficou no hotel legal. Os caras bancaram o hotel. Pô, maravilha, né, cara? A gente tava no Já hotel, tá tava num grandão, quarto. né? Já tá. Tava num quarto com 4, pequenininho, mas, pô, comida boa, tudo bom. Você fala, que legal, tô comendo bem. Quartinho melhor. Pô, o quarto melhor, só que era bicama, né? Então era pequeno, mas melhor. Cheiro bom, tudo limpinho. Cara, loucura. A gente tem noção que o jogador passa, principalmente quem é operário e quem tá começando. E graças a Deus, isso tudo foi aprendizado. A gente estreia contra o Atlético Mineiro, os caras tudo, a gente já sabia, tudo batendo em profissional, porque desce bastante, né? Uhum. Não é igual hoje, que os caras colocam sub-17, os caras desciam muito na minha época.
desceram um monte de erro do profissional e tal. Irmão, o estado do Amazonas nunca tinha ganhado nenhum jogo na Copa São Paulo, nenhum na história. Vocês ganharam do cara. Pegamos o Atlético Mineiro 3-2 nos caras. Que isso. Que loucura, a gente volta pro hotel doido, cara. Aí, assim, o nosso time era muito bom mesmo. Muito bom. Tava muito bom, gente. E acabou o jogo, cara. Todo mundo queria todo mundo. Empresário, tudo. Que o hotel virou uma muvuca. Aí, quando a gente foi comer, você vê que os caras estavam numa... Normal, é assim, Você fica com uma moralzinha também, né? Não, mas eu digo do Atlético Mineiro antes do nosso, antes de jogar contra nós. Gente, vamos dentro desses caras. Os caras não acreditando em nada. Não tinha nada pra vocês. perder, cara. A gente tava lá comendo negresco vencida. Os outros caras também de lá do estado, os caras de lá, tudo humilde, os caras tudo trabalhador. Rapaz, vamos desses desses caras, vamos tiver que dar de amassar eles. O compromisso era deles, né, meu irmão? Eles que tinham que ganhar de vocês. Não, vamos descer a porrada, tiver que dar de mão fechada. Naquela época era 2006, cara. Não tinha VAR, né, irmão, pra dar uma... Copa São Paulo, então, e a gente era sofrido. Cara, a porrada estancava. Estancou, ganhamos os caras 3-2 e intimidamos os caras, sem maldade, mas intimidamos os caras mesmo, voltamos pro hotel, que jeito. Os caras no mesmo hotel. Aí a gente de boa. Só que aí os caras também ficaram de boa, viram que... Cara, não adianta, cara. Você não tem que ser melhor que ninguém. Ali é no tapete verde, velho. No tapete verde que resolve as coisas. Verdade. Antes você não ganha... Tudo pode acontecer nenhuma. ali. Não adianta. Ainda mais base. Hoje sim, ó, é muito diferente a estrutura. Já era naquela época, mas hoje... Cara, fizemos a Taça São Paulo. Não classificamos, mas nós ganhamos do Atlético Mineiro. Perdemos pro Paulista de Jundiaí e empatamos com o Primavera. Foi a melhor... temporada sua ali. Aqui, assim, melhor classificação de um clube do Amazonas na Taça São Paulo. Não classificamos, mas foi o melhor. Chegamos na cidade, cara. Eu lembro até hoje em Manaus. Pô, a torcida do Nacional, do profissional, tava lá dentro do aeroporto. Falei, que coisa linda, 18 anos isso. A gente sobe pro profissional, subiu muita gente. Eu subi pro profissional na época. Meu treinador foi Luiz Carlos Vinck, cara. Jogou no Flamengo, Internacional. Os mais antigos conhecem. E a gente sobe profissional todo felizão, né, cara? Pô, já tinha assinado contrato profissional, só que a gente não tava ganhando aquilo lá. Aí, pô, não, o salário vai melhorar um pouquinho. Irmão, eu fico um mês. Eu lembro, eu fui pros jogos profissional. Eu fico um mês, o Cleberson, esse campeão do mundo, Atlético Paranaense, na época ele tava no Manchester United. Primeiro jogador brasileiro a jogar no Manchester United. Aí ele me liga. Assim, eu morava no CT. No CT tinha um telefone público. Uhum. Loucura. Eu lembro que, assim, Amazonas naquela época, assim, o CT não era tão bom quanto é hoje, mas dava uma estrutura legal. Aí dormia embaixo, assim, esse meu amigo Juninho, o Júnior Beliato e o Rafinha, que a gente subiu junto, né? Viemos junto do Paraná, lá de Maringá, e subimos pro profissional, continuamos lá. Aí ele tá no telefone lá, falando com a namorada dele, sei lá com quem, eu começo a escutar uma voz lá no fundo. Não, lá no fundo, aquela vozinha. Eu saio do quarto assim, a diferença de 200 metros é o nosso campo de treinamento e lá a sede da administração e o telefone público. Dá os telefones. Eu falei, deve ser pra mim. Saí correndo, fui lá. Eu tinha deixado esse telefone pro Cleberson, né? Ele me liga, falou, ó, seguinte, tem passaporte? Eu falei, passaporte? Eu falei, cadê? Tem passaporte, cara, não tem nem dinheiro, vou ter passaporte. Ainda mais naquela época ainda, né, cara? Muito mais difícil. Pô, você é doido. Rapaz, a gente saía, contava moeda pra ir comer na padaria. Não era da Cristiana, não, mas contava moeda pra ir comer na padaria. Loucura. Aí eu falei, não tem. Ele falou, ó, seguinte, tira seu passaporte que você vai viajar aqui pra Turquia. Eu falei, tá bom. Aí o cara te ligando, né, irmão? Falei, tá, beleza. Aí eu fui no diretor. Diretor técnico do clube, Cláudio, na época, aí ele era ele é irmão do Gladson. Gladson é um cara que foi meu treinador. Devo muito, muito a ele, me ajudou muito. Ele que me mandou para esse nacional. Aí eu liguei pro Gladson, falei, Gladson, pintou isso, cara, preciso tirar meu passaporte. Ele falou, Douglas, como você precisa tirar o passaporte? Eu tinha que viajar no outro dia, cara. Caraca. Tinha que viajar daqui 2 dias. Falei, como é que tira o passaporte assim? 2006 não tinha esse negócio de tirar o passaporte rápido, assim, igual é hoje, não. Aí eu falei pro diretor. Aí os caras, como é um clube famoso de Manaus, eles têm as suas amizades, né? Só sei que, cara, ligaram pro
cara lá Conseguiram fazer o da passaporte. Polícia Federal. Os caras me pegaram de manhã, me levaram pra Polícia Federal, eu tirei o passaporte, eu não tinha dinheiro. Os caras foram tudo bancando. Não, eu tirei isso aqui. Tirou. Sentei com o treinador, pedi pra ele que ele me liberasse. As coisas estavam acontecendo ali. Uhum. Pedi que ele me liberasse, era o Carlos Vinck, lembra até hoje. Sentei com ele na mesa, assim, igual a gente tá aqui hoje, com ele e com o diretor. Eu expliquei pra ele, não vai te ajudar e tal. Cara, eu tirei meu passaporte um dia. Tirei meu passaporte, vamos supor que é assim. No domingo, na segunda eu tirei o passaporte. Na segunda, à noite, eu Já tava tava viajando indo. pra São Paulo. Viajei de madrugada, porque assim, quem foi pra Isso, 18, 19 anos. 18, 19 anos. Isso pra quem foi pra Manaus é muito difícil, cara. Você demora muito tempo a conexão São Paulo, Manaus. Rapaz, conexão é difícil, é 3 horas. Isso, a hora que eu vou é 2 horas e meia, 3 horas. Fui pra São Paulo, cheguei em São Paulo, aí tava lá o empresário. Assinei o contrato com ele, viajei pra Turquia, eu mais 5. Viagem pra Turquia. Turquia, assim, eu fui pra Antalya. É um litoral praiano. E todo janeiro e fevereiro, os clubes dali da região, Cazaquistão, Rússia, Ucrânia, eles vão pra lá fazer pré-temporada porque o país é muito gelado. Tá muito frio, tá menos 30, não tem como treinar. E eles vão pra Turquia, na parte da cidade chamada Antalya. E lá tem muito campus de hotéis que eles vão lá fazer. E empresário leva um monte de jogador. Fui pra lá, cara. Fui pra um clube lá. Sem saber falar nada. Nada, falar nem inglês. Ih, nada. Hoje eu arrasto. Hoje eu engano legal. Fui pra lá. Fui fazer teste, cara. O Cleberson bancou a passagem. Empresário, tudo. O empresário hoje, esse empresário é empresário do... O Flamengo tá até tentando trazer ele, Jorginho. Jorginho, Volante. aham. Isso, ele é empresário dele. Maneiro. Mas foi meu empresário antes. Ó. A moral aí. Até parece. Aí hoje ele ganha dinheiro, não ganhou não. Mas ganhou alguma coisa. Mais que eu, tá? Mas ganhou. Aí, cara, eu fui fazer fui pra um clube lá, do Cazaquistão. Eu mais 5. Aí eu até encontrei já tinha um brasileiro. Ele é o Fernando, um abraço pra ele, ele era de Cajamar. Chegamos lá, isso em 2006, chegamos lá, chega 5 cabeças num treino assim, 5 brasileiros, cara. Vai treinar aí, os caras colocam a gente pra treinar. Começamos a treinar e tal, aí eu lembro que era finalização, cara. Foi um treino, aquecemos, tal, um trabalho de finalização. Toca a bola pro marcador, é igual você, assim, eu toco a bola pra você, você devolve, chuta pro gol, depois é minha vez de fazer a parede, né? Ou tocar de acordo com o que a gente entende. O Fernando, o brasileiro que já tava lá um ano, ele falou assim, ó, rapaziada, ó. Não queira ficar tirando, não. Os caras gostam que você bate bem na bola, chuta forte. Eu era o 5º. Os 4, tirando. E eu escutei o que o cara falou. Já ficou. Eu falei, cara, ou ele tá mentindo, irmão, Eu vou pagar pra ver. ou ele não quer que nenhum brasileiro fique, né? A mente do ser humano, A mente do ser humano é cruel. Eu falei, quer saber, eu vou escutar o que ele tá falando. E eu tive uma base boa, né? O PSTC, o Atlético me deu uma base boa de bater na bola. Cara, eu toquei nele. Ele rola. Nossa, assim, Pancada, filho. Largou o aço. soltei essa patada, a bola foi assim. O goleiro olhou assim, só olhou. A bola foi na gaveta. A bola fez assim, ó, na gaveta. O goleiro olhou assim. Aí, tipo assim, todo mundo para. Todo mundo parou assim, olhou assim. E continua. Aí eu fui pra segunda vez. Aí roda assim, é treino de finalização, né? Um treino analítico. Aí eu falei, agora eu vou chapar. Chapar o quê? Eu só vou dar uma colocada, né? Já soltei o pé mesmo, vamos ver o que dá. Aí eu pensei assim, pros caras verem que eu bato dos dois jeitos, né? Que não Tô foi. ligado, não sou bobo. Toca a bola, o cara rola, eu só chapa. Gol O de goleiro novo. de novo olhou assim, fez assim. O goleiro, sem sacanagem, o goleiro olha assim. Aí os caras pensam, caralho. Aí porque assim, né? Brasileiro é foda. Você chega, os caras falam, porra, é brasileiro e tal. Já tem uma moral Já tem de essas jogo, coisas. né? Aí os caras veem assim, pô, realmente, hein? Que pancada do moleque. Bateu forte, achou. Te colocou, e eu sou alto, né, cara? Tive um perfil bom. E eu era o mais alto. Não, era eu e mais um mais alto. Eu tinha um perfil bom. Só que eu acertei e fui bem. Treinamos e tal. Aí, é loucura. É doideira, irmão. Tá todo mundo sentado assim, futebol. E o Cazaquistão, eles falam russo.
e falam cazaque. Mas ali, eles falam mais o russo, porque todo mundo aprende o Nossa, russo na escola. embolado demais. Aí eu só sei que o cara fala assim, tá todo mundo... Loucura, tá todo mundo sentado assim, tá os 5 brasileiros, um perto do outro. Eu lembro até hoje, cara. Um frio danado na Turquia. Não tava menos 40, mas devia estar uns 10. Pô, frio Eu tô demais. aqui e todo mundo assim, não sabe o que vai acontecer, né? Aí eu só vejo o treinador baixinho russo. Assim, aponta assim, medinho, assim. Eu não sabia se ele tava apontando pra mim, né? Ou eu tô aqui de boa. Aí daqui a pouco o cara fala, tal, chamou o empresário, tal, ó, tá, rapaziada, vocês estão liberados, tudo assim, aí amanhã só volta pra treinar o Douglas. Dispensou todo mundo. Dispensou todo mundo. Caraca. Falei, vamos ver o que dá, né? Aí eu volto. No outro dia. A gente tava num hotel, pago pelo empresário. Não era no hotel fera do clube, não. Tava num hotelzinho. Melhor do que eu passei ano novo. Já tá Aí evoluindo. vai ver, né? Ó, ano novo, plantei. Aí fomos pra São Paulo. Pegou um hotelzinho, Já colheu um pouquinho melhor. comida boa. Né? A gente costuma falar comida boa, então o resto a gente dá um jeito. Cama tá boa, cheiro. Aí dali fomos pra São Paulo. Desculpa, fui subir profissional. Então o hotel que eu ficava nos juniores, pro profissional, não era aquelas coisas, mas já deu uma evoluída. Eu já tinha ar-condicionado. E a comida é um fenômeno. As tias, é o que eu te falo, as tias novamente, viu? Faz a As diferença, tias. faz a diferença. Aí fui pra Turquia. Fui pra um hotel melhor do que eu já tava antes. Pô, já tá só evoluindo. Eu falei, vai. Aí falaram, não, você vai ficar. Mas teste ainda. Eu falei, tá bom, cara. Aí desse hotel, aí eu continuou no hotel. Os caras continuavam me levando pro treino. Fui treinando. Aí, cara, fui fazer um. Aí chegou um dia que ia ter teste físico. Naquela época, é teste dos 12. Nossa, a conversa tá rendendo, hein, cara? Vai te atrapalhar aí. Não, tá suave. Tá Aí, bom, o papo tá bom. teste dos 12. Teste dos 12 era assim, teste dos 3.000. Hoje é 3.000 metros, mas antes era o tanto que você conseguia correr em 12 minutos. Em volta ao campo. O cara marcava certinho assim, os cones deixava bem aberto pra você correr. Era loucura. Isso, graças a Deus não existe mais isso. Só não existe na minha época. Eu corri. Não existe agora, né? Pro jogador. Agora Os caras não também existe. evoluíram, mas, porra, tudo, já fiz cada coisa. Vou fazer o teste dos 12 e, pô, russo, cara. Russo, ucraniano, os caras do leste europeu, os caras de lá, os caras são tudo bem fisicamente, os caras nascem com isso. Corre no sangue, demais. Os caras correm. Cara, só sei que eu só perdi pro capitão. Que isso? E aqui, eu daqui, o capitão na câmera. Coisa pouca, 10 metros. Teste dos. Eu era bom, eu sempre fui bem fisicamente. Mas já não tava. carregava O nada. cara chuta bem. Corre bem. Pô, vai ter Tava só aumentando. futebol lá naquela época era correr e brigar, filha. Então, tipo assim, tá entrando no quesito, né? Não sei que eu fui bem no teste dos corri. Capitão, eu lembro que o capitão, os caras são, assim, antes dos caras conhecer, os caras são frios, né? Eu moro na Rússia. Na Rússia, ucraniano, Cazaquistão, os caras já vivem num país frio, então o coração já vê como é que é, né? Mas depois você conhece as pessoas, cara, os caras são fora do normal. Tenho amigos até hoje. Cara, sei que eu fui bem. Aí depois desse teste 12, eu fiz um amistoso que eu faço um golaço, cara, absurdo. Fico, assino o contrato. Já vou pra esse hotel bonitão em Antalya. Fenômeno. Aí não, aí, cara, Aí já, fenômeno. ali que tu virou a chave, tu falou, Cara, agora eu não, vinguei. ali eu falei, puta, é o que eu via na TV. Legal. Maneiro. Hotel fantástico. Depois você olhar aí Antalya, é absurdo. Só Maneiro. hotel pica mesmo, igual como vocês dizem, né? Pica hotel. Aí, cara, aí começa. Fui pro país, pro Cazaquistão. Um ano difícil, cara. Um ano difícil. Eu sou emprestado pra um clube onde o treinador era brasileiro. Tinha treinador brasileiro, preparador físico e auxiliar. E mais 3 brasileiros. 2 filhos do treinador. Filhos do treinador é mandado embora, foram embora. Fica eu e mais um. Aí eu chego na competição, nosso time tá em 11º. A gente acaba a competição em 3º, cara. Fui bem. Esse presidente me compra desse clube que eu tava, clube chamado Atral. Esse presidente me compra desse clube. Eu vou pro clube chamado Kazakmis. Era assim, uma cidade pequenininha, cara. Menor que. Cara, é que aqui eu não. Vamos supor que Corrêa fosse uma cidade. Pô, era bem pequenininha mesmo. Isso aí. Pequenininha. Bem no interior do Cazaquistão. Só que nesse um ano, esse Luiz Fernando, que
que era jogador lá, ele falou, Douglas, tentar aprender o russo, cara, que depois fica mais fácil. As pessoas começam a ter confiança em você. Eu falei, não, beleza. Aí assim, eu andava com meu celular. Que é isso aqui? Ah, copo. Ah, tá. E aí ele falava em russo. Aí eu, como é que é? Aí eu anotava do jeito que eu escutava. Aí, por exemplo, copo é estacan. Ah, então eu falei, então, estacan. Aí eu pegava e escrevia, estacan. Escrevia. Por exemplo, se eu for falar estacan, você vai escrever E-S-T estacan, né? Aí eu escrevi assim. Ah, o que é isso aqui? Ah, talher, como é que escreve isso? Aí eu fui escrevendo. Chegava no final da noite, eu pegava meu caderno, tirava do celular, escrevia. Ali. Tava passando o Clone. 2006, cara. Aí eu escrevi, ficava assistindo novela. Aí os caras entravam no meu quarto, os russos, os cazaques e tal. O que você tá escutando? Os caras falando inglês. O que você tá escutando aí, cara? Você não entende nada do que você tá lendo aí. E, porque daí na TV era só em russo, né? Tradução em cazaque, então piorou. Tradução em cazaque e os caras falando em russo. Eu falei, senhor. Isso aí, foi um ano. Um ano nisso. Aí eu fui emprestado. Isso. Aí o presidente desse clube, ele ia fazer o pagamento, chamava cada um no gabinete dele. Todos os brasileiros iam com o tradutor do clube, que tinha um tradutor, gente boa. Eu ia sozinho. Eu falei, cara, o cara vai saber o que eu ganho? Não dá. Olha o desconfiado, olha o brasileiro desconfiado. Mas não dá, cara. O cara não precisa saber o quanto que eu ganho. Por mais que se alguém falasse pra ele, eu falei, não. Ia ser muito íntimo. Não vou falar, não vou. Eu ia, fazia mímica. Juro. Fazia mímica, falava inglês e falava russo. Falava o russo que eu achava que eu falava russo. O inglês que eu achava que eu falava. E mimicando. Irmão, eu já cheguei no momento, pular a história, no restaurante, que a mulher não sabia o que eu queria e eu não sabia explicar, eu fiz assim. Frango, pô, galinha, sabia, pronto. É o bom do brasileiro aqui, é isso. Filho, eu não tinha... O brasileiro é desenrolado. Cara, eu não tenho vergonha, eu falo mesmo, não tenho vergonha nenhuma. Dou um jeito de me expressar. E foi nisso, os caras sentiram que eu queria... Tava querendo. Que eu queria saber da cultura, que eu queria buscar, que eu queria saber o inglês. Os caras iam com o tradutor e eu, não vou. Acaba a temporada, ele me compra desse clube. A gente se apresenta em Antalya, de novo. Eu falei, coisa linda, eu vou pra Antalya. Eu já tava macaco velho, né? Só que assim, eu fui pro Paraná, só que o meu voo saía do Rio de Janeiro. Nunca tinha vindo pro Rio de Janeiro. Isso 2007. Rio de Janeiro? Pô, cara, eu sou do interior do Paraná. Vou pro Rio de Janeiro, coisa linda. Aí os caras, não, Douglas, paga a passagem sua de ônibus, vai pro Rio, que depois a gente reembolsa você e tal. Eu falei, beleza. Porque eles falam assim, quer ir de... Não, minto. Eles pagaram minha passagem pra São Paulo, fui de Paraná a São Paulo eu peguei um voo pro Rio de Janeiro. Pego um voo pro Rio de Janeiro, chego no Rio de Janeiro. Falei, cara, que lindo, coisa linda. Cidade maravilhosa. Ó, interior do Paraná. Só que eu tava com essa bagagem. Tinha ido pra Turquia, jogado no Cazaquistão, mas, pô... já chega com moralzinha. Mas pro Rio de Janeiro, pra mim, era melhor do que estar na Turquia, cara. Você tá doido? Só via Globo, naquela época assistia novela pra caramba. Nossa, tô no Rio. Aí esse treinador, do Willio foi até no meu casamento. O Willio foi tricampeão pelo Fluminense, capitão, Maneiro. 10 anos no Sport Portugal. Não, um fenômeno, carreira absurda. Ele era o treinador. Aí eu ia encontrar eles, aí eu fui pra casa deles. Aí eu lembro que eles foram me buscar na Barra. Por isso que eu falo que eu sou desenrolado mesmo. Cheguei no Rio de Janeiro, cheguei no Galeão. Douglas, tal. Falei, não, onde eu tenho que ir? Você tem que ir pra Novo Rio, no Novo Rio. Não, tinha um ônibus, cara, do Galeão na época que ia pra Alvorada. Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. Perto do shopping, Barra Shopping. Fui pra lá, peguei um ônibus, fui pra lá. A bolsa. Sem sacanagem, cara. Cheio de a coisa. bolsa, batia aqui. Eu sabia que ia pro Cazaquistão ia ficar um ano. Tem que levar um monte de roupa. Aí é louco, né, cara? Só depois que ele fala, pô, eu comprei um monte de roupa lá. Aí, ainda mais na Turquia é baratinho pra comprar roupa. São converseiros, mas é barato. Vim pro Rio, fui pro Rio de Janeiro, fui pra casa do treinador, fiquei 3 dias, eu acho. Pegamos uma van, fomos pra São Paulo, porque daí o nosso voo saiu de São Paulo. Chegamos em São Paulo, pegamos o voo, fomos pra Turquia. Chegamos em Istambul. Descemos em Istambul, Antalya. Aí eu chego em Antalya, o supervisor do clube vem me buscar. Vem buscar a delegação toda. Aí foi eu e o zagueiro, eu tava de volante na época. E treinador de goleiro, preparador físico e o nosso treinador do Willio.
Aí eu chego assim, eu era o que mais arranhava. Eu mais enganava do que falava. Aí cheguei, perguntei pro supervisor, falei assim, o do William me perguntou, falou, Douglas, pergunta onde tá o Timur. O Timur era o nosso tradutor. Aí eu falei, cadê Timur? Eu falei, cadê o Timur, né? Aí ele, não veio, não. Aí eu falo, tá, mas quem que é o tradutor? Eu tenho que falar pro treinador. E eu falando isso, mas enrolando. Aí eu falei, tá. Aí eu até falar em russo, né? Eu falei, não, хорошо, mas não, кто будет наш переводчик? Aí eu falei, tá, Tradução. mas quem que vai ser o nosso tradutor, né? Aí ele, Douglas, vai ser você. Aí eu falei, aí que tá assim, eu falei, eu entendi errado, né? Aí eu falei, esse casal? Aí eu falei, o que você falou? Aí ele falou, não, vai ser você. Eu falei, eu tô entendendo errado. Aí eu peço desculpa, né? Извините, ну, я не понимаю. А кто будет наш переводчик? Aí ele assim, Douglas, você entendeu certo. Quem vai ser o tradutor vai ser você. Você mesmo. Aí eu olhei pro William, eu falei, coisa da idade, o que foi, Douglas? Você tá falando que eu vou ser o tradutor, cara, é louco. É doido essa... Pode falar, né? É doido essa porra, tá falando que eu sou tradutor. Aí ele falou, Aí o do William falou, não, a gente conversa lá no hotel. Beleza, então entramos no ônibus, fomos pra Antalya, fomos pro hotel. Hotel magnífico, cara, era o segundo ano. Aí hotel. tava grandão Não, já. eu fiquei num hotel bom em 2006. 2007, porque assim, 2006 a gente ficava 2 meses no hotel. Mas aí você fica assim, 25 dias, porque o visto dos caras não pode passar de 30 dias. Aí a gente tem que voltar pro país, E voltar fica uma semana, treina e volta. Aí eu já sabia como era. Falei, fantástico, coisa linda. Eles não tinham ficado na primeira temporada. Eu já sabia como era. Falei, nossa, coisa linda. Só comida boa, cara. Não, sem sacanagem. Coisa de Globo. Era alto padrão. Não, alto padrão. Eu grandão, né? Você Moleque já, novo, você vai tá, falar, pô, ai, que aí legal. que isso, Porque assim, eu gosto de o comer, auge. cara. O bom que eu gosto de comer, então só comida boa. Nossa senhora, e moleque novo, você não tinha barriga, você comia. Coisa simples, mas você fala assim, pô, tinha... A gente não tinha isso na época, né, cara? Mas aí uma panqueca que hoje a gente faz, pô... Ah, mas na época, Pô, pô. na época você não tinha nada. Não tinha, Pô, era tava do biscoito, Pô, pô. eu tava comendo negresco vencida, cara. Aí a gente chegava no hotel assim, não, você pode comer o que quiser. Aí você vinha aquelas panquecas bonitonas com aqueles potes de Nutella. Não tava escrito Nutella, mas era. Hoje eu sei que era Nutella. Aham. Né? Naquela época eu não sabia, não sabia o gosto. Nutella caro pra caramba. Nem tinha Nutella no Brasil. Era, Se mas tinha, era devia ser parecido, no Prado Rico. Aí, cara, passava Nutella, fantástico, cara, eu aproveitava. E eu ficava 60 dias lá, 25, voltava 25. Nossa, aí fizemos pra temporada toda, e eu, tradutor do time. Aí eu falei pros jogadores, e o treinador falava, eu traduzia. O treinador falava, eu traduzia. Cara. Ficamos um mês assim. Cara, aí voltamos pra Turquia, pro Cazaquistão. Viajamos pro Cazaquistão. Cazaquistão é um país fora do normal, muito bonito, cara. A gente não tem a noção, porque fala Cazaquistão, aí pensa Paquistão, tá? Aham, Fenômeno. pensa no... Ainda mais que é a antiga União Soviética, né? Então, e hoje então tá mais bonito ainda. Cara, eu fui pra lá, fomos pro Cazaquistão, aí foi onde eu tomo um baque. O cara manda todo mundo embora. Até você. Não. Não. Assim, eles pegaram o treinador e o preparador físico, colocaram pra dar treino pra escolinha. Eles tinham um contrato. O jogador, o atleta, o zagueiro, o Edivaldo, manda embora. Você é o único que fica. Fica só eu e o treinador de goleiro. Aí a gente viaja pro Uzbequistão. Aí eu falo, pô, voltei pra minha época de júnior. O Uzbequistão era meio... O hotel que a gente ficou já não era um hotel fera. Da panqueca, Vambora já. Não dá pra murmurar. Só que eu fui já meio... Porque o treinador russo era meio rancoroso. Na época eu achava que era rancoroso. Depois a gente vai entendendo, né? Uhum. É a cultura dos caras. E a gente vai pro Uzbequistão, faz uma pré-temporada lá, difícil pra mim. Só que, assim, pra mim ir pro outro país eu tenho que ter visto. Tinha visto tudo. Só que o meu visto pra entrar no Cazaquistão era de 1 ano todo, só com uma entrada. Como eles dizem, eu tinha que ter visto assim, com entrada infinita. Eu não sei como é que fala a palavra lá. Uhum. Tipo assim, bati e voltei, tranquilo.
A gente foi pro Uzbequistão, fazer uma pré-temporada, tal, tranquilo, só eu de brasileiro com preparador físico. Só que isso pra mim de maturidade e o meu russo foi perfeito, porque daí foi onde eu Evoluiu. evolui muito, já tava evoluindo na pré-temporada mas eu tinha que ficar traduzindo. Só que eu falava muito português, tava com os brasileiros. Aham. Só que daí ali eu falava com o treinador de goleiro, mas a gente não tem tanta convivência. Só eu os russos, os cazaques, os russos, porque tem muito. É assim, no Cazaquistão que são os. O pessoal fala o cazaque, mas ali é misturado, é todo mundo, né? Todo mundo. Todas as russo, ucraniano, Uhum. todo mundo ali, todo mundo fala o russo. Aí, cara, a gente chega no Cazaquistão pós-pré-temporada pra começar o campeonato. Eu não posso entrar no país. Qual Meu do visto? Por causa do visto. Nossa. Irmão, é loucura agora. Loucura, loucura. Aí eu falo assim, graças a Deus eu passei o ano novo daquele jeito. Aí você vai entender o porquê. Eu bato no Cazaquistão, sou deportado de volta pro Uzbequistão. Todo mundo desce. E assim, o salário eu não tinha recebido ainda. Ia bater certinho o salário ali, mas meu dinheiro ficava lá eu deixava naquela época, eu deixava na minha casa, mandava com Aham. dinheiro. E, pô, pré-temporada, não precisa gastar dinheiro, era só aquela merrequinha ali tranquilo. Eu sou deportado pro Uzbequistão, de novo, pro Uzbequistão, sou deportado de volta, no mesmo voo. A aeromoça não entende nada, eu volto pro Uzbequistão, fico numa parte do aeroporto que eu não posso ir pra lugar nenhum. Meio que preso. 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 Esperando os caras resolverem de volta o meu visto. Todo mundo indo pra cidade onde a gente morava. Eu fico. Como eu posso dizer para as pessoas entenderem o que seria o local que eu fiquei, cara? Assim, hoje você. É que assim. Esse programa é tão bom que vai passar em rede nacional, mas para quem é de Petrópolis, uma loja da DIB de doce. Você põe duas desse tamanho assim, aumenta, ficava assim, aí entrava gente de tudo que é lugar para fazer só o transito ali. Sai daqui, desce de um avião, desce aqui para pegar Aham. outro. Então eu ficava dentro dessa sala, não podia sair dali. Com $100. Caraca. Cheguei, o pouquinho do russo que eu sabia, eu pedi para as pessoas, conversei com a pessoa foi lá, transferiu não, trocou esse dinheiro na moeda do Uzbequistão. As pessoas começaram a saber o que tinha acontecido comigo, que começaram a Cara, me meio ver que todo com dia. pena. Irmão, graças a Deus, naquele local tinha uma lan house dentro. Eu sou bom de amizade, isso é bom. Deus também, né? Eu fiquei uma semana. 7 dias. Eu fiquei uma semana dentro disso aí, tomando banho de Só banho tcheco. de pia, banho de pia, dormindo no chão, ou dormindo na cadeira, às vezes no chão, porque daí eu conseguia esticar. Fiz uma amizade com o cara que tinha um negócio tipo de uma lan house assim, bem humilde assim. Aí eu conversava com o pessoal lá do Cazaquistão, com alguns brasileiros. Aí foi o quê? Fui aprendendo a escrever russo. Que teve que Tive que me desenrolar. virar, comecei a aprender a escrever russo, comecei a aprender a ler russo. Eu dava o dinheiro para as pessoas que se tornaram amigas ali. Eles iam lá fora, compravam um churrasquinho, aí traziam para mim comer. Aí eu comprava um chocolate, aí chegou no último dia o cara falou assim, ó, você vai ser deportado de volta pro Brasil. Aí, cara, acabou meu mundo. Comecei a chorar, cara. Mas vai acabar meu mundo, como que eu vou fazer? Cara, só sei que o presidente virou o país do avesso, o presidente do clube. Virou o país do avesso, chegou no governador, o governador arrumou o meu visto, deram o jeito. Não Irmão, precisou vir pro Brasil. cheguei, fui do Uzbequistão, Cazaquistão chorando no avião e tal. Mas assim, foi uma festa ali dentro do trânsito, né? Porque eu fiz vários amigos, Aham. pô, conheci várias Tava com pessoas. moral, hein? Cara, loucura. Aprendi a falar, ali foi meu divisor. É até emocionante lembrar. Ali foi difícil. Porque aí você fala assim, cara, eu passei por tudo isso, né? Tava lá em Manaus, no Carrecinho. Aí a hora que a gente começa. Aí eu vou ter que voltar pro Brasil, como é que vai ser? Começar tudo de novo. E eu falei, aí, graças a Deus deu tudo certo, aí eu volto pro país, cara. Já era magro, né? Mas eu volto pro país,
magrinho. Aí eu lembro até hoje que eu perguntei pro cara assim, quando que é o nosso jogo de estreia? Porque era a lá a primeira Copa do país. Primeiro a gente joga a Copa, depois começa o campeonato. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, eu nem falei nada sobre como é que eu tava, que eu queria comer nada. Eu perguntei pra isso, aí ficou gravado pro cara. Aí o cara liga pro presidente e fala assim, ó. Sabe qual foi a primeira pergunta do Douglas? Perguntou quando era o jogo. Ele não perguntou se ele ia comer, ele perguntou quando era o jogo porque ele queria jogar. Cara, eu sei que em uma semana, porra, como tudo que as coisas aprendem. Você vai aprendendo a comer as coisas lá também, né? Só sei que eu vou pra estreia do campeonato, da Copa, fico no banco, não tinha condição nenhuma, entro, faço 1-0, gol nosso, a gente ganha com um gol meu na Copa, a gente classifica. Porque assim, Caraca, velho. você tinha que ganhar pra classificar pra pegar o time grande. Como é que, tipo, Copa do Brasil? Aham. Assim, acontece isso. Classificou com Aí, gol cara, teu. o presidente gostava de mim, depois disso aí, assim, foi um erro deles, né? O erro da supervisão, do pessoal da... Não, tu já tava com moral. Os caras fizeram de tudo pra tu continuar no país. Aí tu volta, Loucura, cara. mete o gol da Fiz o classificação. gol, cara, loucura. Aí depois disso aí, irmão, fiquei mais 4 anos no mesmo clube. Maneiro, cara, maneiro. 4 anos nesse clube aí. Maneiro. Aí tu voltou pro Brasil, cara. Tu jogou no América também, né, cara? Que maneiro. O América, eu acho que, ó, todo mundo fala que é o segundo time de todo mundo, né? É a segunda camisa ali. Como é que foi essa? Uma breve história pra gente tá encerrando esse papo aí. Como é que foi? Cara, eu venho pro América do Vietnã, eu fui pro Vietnã e venho pro América. Eu saí do Vietnã, venho pro América. Foi onde eu quis mesmo ficar aqui no Rio, porque foi quando a gente casou, em 2014. Foi onde vocês estavam presentes. Bom demais. Foi minha primeira passagem no América. Um fenômeno, né? Todo mundo falava do América. Aí tem sido o Willian, que foi meu treinador, que foi rei no América. Aí a gente que é lá do Paraná sempre soube do América, falando do América, né? Aí eu jogo no América 2014, jogo no Americano. Aí eu volto pro Paraná 2015 no Paraná, no Nacional de Rolândia, eu jogo paranaense. Aí eu volto pro 2016, venho pro Americano. Faço uma campanha boa também no Americano de Campos. 2017 volto pro América de novo. A gente conquista o acesso pra Série A. Maneiro. Aí eu termino aqui no nosso Serrano. Serrano, Leão da Serra. Da Serra. Muito Aposentou grato, no Serrano. Que aí foi a história que a gente entrou no começo. Cara, maneiro demais. Douglas, o papo tá muito bom. Acho que se a gente emendar aqui, a gente fica mais umas 2 horas, né? Vamos reiniciar o cronômetro ali. O negócio ali. Oi. Até parou lá. Como é que não para? Mas, pô, Douglas, eu fico feliz de te receber aqui, como eu te disse. Mas antes da gente terminar, dá uma olha direto aqui nessa câmera pra garotada. Agora como treinador, dá um conselho pra garotada aí, aqueles que não vão pro jogo pra se concentrar, como a gente falou. Palavra de treinador pra garotada crescer e evoluir. Assim, né? Primeiramente, sem comentários, viu? Muito obrigado. Seu programa é um Tamo absurdo, junto. cara, vai crescer, esse podcast é absurdo. Amém, amém. Não tem como. E pra garotada, cara, que estão começando agora, que não começaram, que estão na batalha, que estão passando por momentos difíceis, né? Que é normal. Continue. E não só pra garotada, até pra profissionais, né? Tá difícil? É difícil. Não é fácil. Se dedique. Continue se dedicando. Ah, pô, mas eu tô me dedicando pra caramba. Se dedique mais. Não deixe cair a peteca. A oportunidade aparece, cara. Não tem como. Pra quem planta o bem e se dedica, cara, Deus tem um lugar bom, cara. O melhor está por vir. Eu levo essa frase pra mim que eu levo no coração. O melhor está por vir na vida de todos nós aqui, tá? E vai se divertir, cara. Aproveita o máximo possível. Faça amigos, né? Não quer dizer que todos os seus amigos que você faça entrará na sua casa, isso é normal. Aquela vida, pergunta que a gente ainda conversou. Mas plante o bem, cara. Seja o bem, ajude seu amigo, ajude seu companheiro, ajude quem você puder ajudar, não importa nascer na sua profissão, não importa onde, ajude o próximo, que não é porque você vai ajudar para ter coisa, não. Nós vamos ajudar
Porque o homem lá de cima morreu por nós. Então faça o mesmo, porque o resto das coisas acontecem. Verdade. Bem demais, bem demais. E aproveitando aí, eu tenho um negocinho pra te dar, né, cara? Pô, que isso, Pô, pô. é um presente aí, isso? ó. É um presente simples. Que isso, bom Mas demais. Da nossa Camisa da portuguesa portuguesa aí, os caras vão galera. ficar Que presente é esse, É um filho? presente aí por tudo, Pô, tudo cara. que você é aí, cara. Pô, maneiro se demais. conhece. Eu quero uma assinatura. Não pô. é- Tem que arranjar uma caneta aqui, não porque é de hoje. vai vir com a assinatura do E- Douglas no peito. Que é pra vocês aí, que Deus abençoe Pô, muito obrigado, da cara. nossa portuguesa da ilha aí. Que Pô, top demais. Top demais. Brigadaço. Fico feliz demais, como eu disse. Pô, vai ficar bonito, hein? Será que eu tenho uma vaguinha Pô, lá ano que vem, não? Você é um cara bonito, né, cara? Será Vai que não ficar cabe bonito. não a vaguinha? Na meiuca lá? Você vai trabalhar no podcast lá? Não, pô. Ah, se for Pô, podcast, aí tá, o cara, cara. pô, tu me tirou É, pras podcast, picas agora, não, mano. agora não dá não, Pô, pô. crente que Agora, 26 anos ainda não. rapaziada, Garota, quando eu falei sobre se dedicar, é certa idade. Eu acreditei, tu falou que era pros caras mais Ele velhos tem também. que se dedicar no trabalho dele. Pô, aquela oportunidade que todo mundo quer, pô. Que é um joguinho no Maraca só, pô. A gente tem que conversar com o Zico, que faz jogo direto lá, jogo das Ô, Zico, estrelas. A camisa eu Essa já aí, tenho, cara. cara. Tem que ter esse jogo das estrelas aí, é o único jeito pra gente jogar no Maraca. Mas, o Douglas, muito obrigado. Cara, eu tô na torcida por você, nessa nova trajetória do Norte Esporte Clube, Isso né? aí. Vou seguir, vou Vai acompanhar. em Montes Claros. Vou acompanhar e, como eu sempre te falo, vou estar te acompanhando quando voltar pro Portuguesa. Ano que vem, na temporada, acho que esse ano ainda, né? É, Ou ano esse que- ano já começa esse a Copa ano. Rio já. Vou estar e vou querer estar num jogo de vocês lá. Ah, com certeza. Qualquer dia, com o Com manto. certeza. Vai dar certo. Irmão, muito obrigado. Tamo junto, filho. Antes de terminar, a gente vê essa qualidade aqui, Douglas. Um fonezinho de qualidade, microfone, confortável, por conta da CK. Não tem Cara, jeito. Não. Os cara vieram pra elevar o nível. Se você tá a fim de fazer uma aula, a fim de gravar um podcast, a fim de fazer um programa diferente, os caras estão aqui em Petrópolis. Fácil acesso. Os caras fazem de tudo para você ter uma qualidade nas suas imagens. Então, entre em contato com eles. A gente quer agradecer demais a vocês, o estúdio da CK, porque tá abraçando o Pod Hype, é nosso patrocinador. E ó, vou lançar um negócio aqui. Nem pedi. Nem pedi. Mas eu sou da família, né? Porra, não é possível, Eu posso né, dar cara? uma. Assim, ó. Se você entrar em contato no Instagram deles, Estúdio CK, e falar: eu assisti o Pod Hype e quero montar um programa, você tem 10% de desconto na sua primeira hora lá. Então, pô, 10% já dá uma moral não dá? Pô, demais, né? Acho que eles estão querendo me matar, Agora o mentira, problema é então seu não. com eles aí. Já joguei a ideia, já era. Ou não tem nem como cortar mais, já era. Mas entre em contato com eles, que eles vão fazer uma coisa legal pra vocês e vão dar essa qualidade. E se você tem uma empresa e quer abraçar essa ideia, quer abraçar essa ideia do Pod Hype, fazendo com que a gente traga mais pessoas, traga mais nomes que estão no hype da cidade, entre em contato com a gente, que a sua logo vai aparecer aqui, a gente vai fazer propaganda sua no Instagram, a gente vai fazer com que a gente cresça junto com você. Então, tamo junto. E outra, pra gente finalizar agora de verdade, curte, comenta, compartilha, segue lá, assina o sininho, todo mundo fala isso, mas é importante pra ajudar a gente a crescer. Então é isso, a gente conta com você. Douglas, mais uma vez, irmão, brigadaço, tamo junto. Era pra ser o primeiro, não foi porque aconteceu É a hora certa. a hora certa. Tem a hora certa. Tamo Parabéns, junto. Parabéns. Valeu, galera. Até a próxima, que em breve vem mais um no Hype aí. Valeu.